4.000 anos no futuro, a humanidade quase foi levada à extinção por Klaxossauros gigantes. E a única chance de sobrevivência deles era utilizando o Franks, um mecha poderoso que libera poderes lendários quando um rapaz monta em uma garota. No entanto, após falhar em se excitar enquanto montava sua parceira, Naomi, Hero foi considerado o único perdedor inútil e feio em seu mundo, e Naomi foi enviada para a execução. Enquanto ele andava sem nada mais para ele neste mundo, viu uma garota nadando no lago antes de desaparecer. Com medo de que ela pudesse ter se afogado, Hero correu para salvá-la, mas ela voou para fora com um peixe antes de lamber seu rosto, empurrando os dois para dentro da água. Enquanto tentava desenvolver a trama com ele, ela disse que queria que ele se tornasse seu querido, então ofereceu sua mão e prometeu ajudá-lo a reavivar suas habilidades. Percebendo sua chance, Hero tentou pegar a mão dela, mas um grupo de homens apareceu dos arbustos e perguntou por que ela fugiu. Então ela disse que precisava de uma pausa. Quando estavam prestes a partir, Hero perguntou qual era o nome dela, mas como ela não tinha um, disse-lhe que seu codinome era 02 e desapareceu de sua vista. Quando ele viu o corpo de Naomi sendo levado para a execução, um Klaxossauro apareceu do chão fazendo o container de Naomi cair fora de vista. Quando ele emergiu, vários canhões começaram a atirar nele, então ele tombou e colidiu com a fortaleza antes de destruí-los e fazer Hero cair da grade. Quando Hero descobriu que o monstro estava indo destruir seus amigos, ele começou a correr atrás dele, mas logo percebeu que um segundo monstro havia se juntado à festa. Ao mesmo tempo, um Klaxossol tentou atacar um piloto adolescente, mas foi afastado por um Franks que começou a despedaçá-lo. O Klaxossauro transformou sua cauda em uma máquina gigante e a empurrou antes de disparar um raio de energia que foi repelido pelo Franks, causando uma explosão de luz poderosa e enviando o robô voando em direção ao Hero. Quando ele viu um homem ferido cair do Franks, ele descobriu dois dentro dele, e ela lhe disse que o homem estava morto. Ele se perguntou como ela iria pilotá-lo, então ela lhe disse que o controlaria sozinha. Afinal, ela sempre devorou seus parceiros e nunca teve medo de perder a vida. No entanto, Hero se ofereceu para se tornar seu novo parceiro e disse que também não tinha nada a perder se morresse. Então 2 disse a ele que eles eram parecidos e afirmou que realmente gosta dele e estava ansiosa para vê-lo pilotar profundamente dentro de seu robô. O Franks começou a se energizar naquele momento e, ao mesmo tempo, o Klaxossor avançou em direção à fortaleza. No entanto, o Franks começou a empurrá-lo para trás enquanto começava a se aprimorar a partir das almas unidas de Hero e 02, antes de lançá-lo para longe. Naquele instante, o Franks deles lançou uma lança no segundo monstro e começou a voar em direção a ele. Ao colidirem, liberaram gás venenoso dentro e o explodiram, fazendo-o explodir em uma fumaça densa. Com os monstros derrotados, 2 saiu do Franks carregando Hero, e todos a reconheceram como a assassina de parceiros. No dia seguinte, Hero chegou à pensão e encontrou Ichigo esperando por ele. No entanto, quando ele começou a sair, ela perguntou se ele realmente controlou o Franks na batalha. Então ele disse que não tinha memórias do evento, mas estava procurando pilotar o robô novamente para ter certeza. Ichigo disse a ele que os parceiros de 2 frequentemente morriam após a terceira vez juntos, e pediu que ele se mantivesse afastado dela para não ter o mesmo destino. Mas Hero disse a ela que não conseguia parar de pensar na 02 e estava querendo pilotar com ela novamente. Outro piloto chamado Goro apareceu diante dele e disse que a 2 estava no refeitório deles. Dentro do refeitório, os pilotos adolescentes começaram a encarar a garota enquanto ela comia como uma esquisita inútil e se perguntavam quem ela era. Zoromi, que era um bajulador sem esperança e inútil, decidiu tentar a sorte e disse a ela que desejava pilotar com ela até atingir o clímax. No entanto, ela começou a limpar a mão engordurada nas roupas dele, fazendo-o gritar como se estivesse tendo um orgasmo. Logo, ela se sentou ao lado de Hero e decidiu pedir um pedaço da carne dele. Percebendo a oportunidade, Hero decidiu perguntar a ela se ele realmente controlava o robô. Ela disse a ele que sim, e disse que ele era seu querido, deixando os adolescentes chocados. Nana entrou no salão e se apresentou a todos, dizendo que era a nova cuidadora deles e que estaria encarregada de todas as suas tarefas. Quando o 02 começou a sair, Hero pediu para montá-la mais uma vez, já que ele só atingiu o clímax após alguns segundos. No entanto, Nana disse a ele que apenas a sede poderia tomar a decisão. Dentro do elevador, Nana disse a 02 para se manter afastada de Hero e dos outros pilotos, pois achava que ela seria uma má influência para eles. No dia seguinte, Zerutu encontrou Ichigo e Goro, mas depois de se afastar, Ichigo decidiu perguntar por que ela escolheu Hero como parceiro. Quando Zerutu se recusou a responder, Ichigo disse para ela ficar longe dele, pois não queria vê-lo abandonado com o coração partido. Vendo através de sua mentira esfarrapada, 02 começou a encará-la e lambeu seu rosto de forma estranha antes de ir embora. Naquela noite, Zoro chutou uma bola em Hero e começou a chamá-lo de covarde fraco e inútil que fingia ser um herói como seu nome idiota. Irritado com suas palavras, Hero enfrentou-o, mas Ichigo e Goro se apressaram para separá-los. Após alguns dias,
O sargento disse a Hiro que ele teria uma batalha em um Franks e que sua vitória o promoveria a Parasita. Quando lhe foi dito para escolher um parceiro, Zero Two se ofereceu para pilotar com ele, mas Ichigo disse que ela era uma estranha para o grupo deles e se ofereceu para pilotar em vez disso, então Nana aceitou. Desapontada com o resultado, 02 começou a ir embora. Então Zoran decidiu desafiar Hiro para a batalha, esperando-o humilhá-lo, e ameaçou esmagá-lo como doce. Naquela noite, enquanto todos estavam reunidos para assistir à batalha, Ichigo disse a Hiro para se concentrar em fortalecer sua conexão com ela. Como eles só podiam energizar o robô através de sua conexão emocional, ela achou que a melhor chance de sucesso era Hiro se concentrar em energizar o robô enquanto ela assumia o controle da batalha. No entanto, Hiro nunca conseguiu se conectar com nenhuma garota, porque ele é um virgem solitário, repugnante e sem valor. Assim como o protagonista da história do patrocinador de hoje, Web Novel. Se você já se sentiu inútil, apenas lembre-se de que o pequeno Willy William existe, que ficou indignado ao descobrir que era o único virgem em sua própria carta. E a melhor coisa sobre usar o Web Novel é ver como todos estavam zombando da solidão de William nos comentários por ser um profissional em calistenia de uma mão só. No entanto, após acordar para conhecer os milhares de verdadeiros deuses do mundo, ele decidiu se tornar um seguidor de Gavin, outro deus solitário neste mundo que lhe deu o maior sistema quebrado para dominar todas as profissões. Mas o único problema era que ele não viveria o suficiente para maximizar todas as suas classes de trabalho. Mas depois que o Truck-kun literalmente o isekaiou para um mundo diferente, ele reencarnou como um elfo com uma das maiores expectativas de vida, e lentamente começou a beber leite materno para subir de nível. E se você quer embarcar em mais aventuras com personagens superpoderosos, abusando de sistemas quebrados, tudo o que você precisa fazer é entrar na maior comunidade de web novels do Web Novel. Então, o que você está esperando? Baixe o Web Novel através do link na minha descrição. Use o código SISTEMA para ler mais romances e descobrir inúmeras jornadas. Obrigado ao Web Novel por me patrocinar, porque enquanto William morreu sem nunca desenvolver a trama, é melhor do que continuar um perdedor solitário como Hiro, que nunca aprendeu a se conectar com uma garota porque era feio demais. Droga. Então eles começaram a se conectar e logo ativaram o Franks enquanto começavam a se aproximar do robô de Zoran. E ao ver que estava realmente funcionando, Hiro pensou que poderiam vencer a batalha e sugeriu que destruíssem a oposição imediatamente. No entanto, ao sacar sua arma, ela caiu antes que Zoran pudesse cortá-la e misteriosamente desligou. Dentro do Franks, Hiro tentou reiniciá-lo, mas percebeu que era inútil. Ichigo perguntou se ela era a razão de ele não conseguir se levantar e se perguntou como ele conseguia pilotar com Zero Two. Hiro disse a ela que o beijo deles misteriosamente trouxe o robô à vida, mas ele tinha sido muito estúpido para perceber o que realmente estavam fazendo. Querendo tentar, Ichigo sugeriu que eles se beijassem, então ela cobriu os olhos dele e provou seus lábios. Quando acabou, perceberam que o robô ainda estava adormecido e que o beijo deles foi falso. De repente, Zoran derrubou o robô deles e tentou acabar com ele, mas congelou naquele instante e caiu. Irritada com sua decepção, Ichigo começou a ligar o robô sozinha e avançou contra o oponente antes de jogá-lo contra a fortaleza, deixando ambos os robôs destruídos. Dentro do Franks, Ichigo começou a chorar por seu fracasso e chamou Hiro de idiota inútil, pois estava convencida de que ele não fez uma tentativa genuína de se conectar com ela. No dia seguinte, quando se encontraram fora da sala de exames, Hiro tentou se desculpar com ela, mas ela foi convocada naquele momento. Mais tarde naquele dia, Hiro disse a Goro que tentaria pilotar com Zero Two pela segunda vez, mas Goro disse a ele que estava arriscando sua vida após lembrá-lo de todos os parceiros anteriores dela que morreram em batalha. No entanto, Hiro estava determinado e disse a ele que era completamente inútil se não estivesse pilotando nenhum robô. No dia seguinte, Hiro avistou duas sozinha, mas quando começou a olhar para ela, ela disse que estava esperando por ele e pediu que a seguisse. Depois que ela entrou em uma nova passagem, o sistema impediu Hiro de passar. 02 revelou seu ID de classe S, que lhe dava acesso a todas as áreas da instalação, e ao se apressar até Hiro, ela o segurou e o conduziu pelo sistema. Quando chegaram do lado de fora, Hiro descobriu uma cidade linda diante dele e se perguntou como o 2 conseguiu descobri-la. Ela disse a ele que já tinha estado em várias instalações e conhecia o lugar, já que todas foram construídas com uma estrutura semelhante. Harold disse a ela que nunca tinha estado na cidade, já que todos nasceram e foram criados dentro da fortaleza, mas estava curioso para ver como era. Ele disse a ela que gostaria de dar-lhe um novo nome, mas ela disse que gostava do nome dela e pulou em um poste antes de atravessá-lo. Ela se perguntou se ele gostaria de fugir e sugeriu que escapassem da fortaleza, mas Hiro estava com muito medo para responder. No dia seguinte, Nana disse aos adolescentes que eles iriam em sua primeira missão para aniquilar Klaxosaurs menores que estavam aparecendo fora da instalação. O sargento lhes disse que os Klaxosaurs eram atraídos por reações de energia de magma e que estavam aparecendo na mina de nível 8 e destruindo o sistema.
Nana disse que Hiro não participaria da missão, pois não era capaz de pilotar um robô e que eles teriam que contar apenas com eles mesmos. Logo, chegaram ao nível 8 e começaram a sair, quando encontraram um Klaxossauro devorando um sistema. O robô de Ichigo começou a avançar em direção a ele, e quando ela o apunhalou, puxou-o para baixo para que um segundo robô o pegasse, permitindo que Zoran o empalasse. Com o sucesso deles, Zoran começou a comemorar e disse que a missão foi como tirar doce de uma criança. Ichigo disse para ele destruir o núcleo imediatamente, mas quando ele tentou perfurá-lo, ele pulou em seu robô e começou a atacá-lo, fazendo Miku desmaiar. Felizmente, Futoshi o afastou com um disparo, permitindo que Ichigo apunhalasse o núcleo. No entanto, outro Klaxossauro apareceu diante de seus olhos e vários outros Klaxossauros começaram a aparecer diante deles. Percebendo que não tinham chance de exterminá-los, Ichigo sugeriu que fugissem antes de serem mortos pelos monstros. Ao mesmo tempo, na instalação, 2 disse a Nana que estava disposta a resgatar os pilotos, então Hiro se ofereceu para apoiá-la. No entanto, o sargento disse que Hiro era um fraco e só causaria mais mal do que bem. 02 decidiu confrontar Nana, tentando persuadi-la a tentar aceitar, mas Nana disse que ela não tinha permissão para pilotar o Franks com Hiro. Mitsuru sugeriu que eles pilotassem juntos e disse a Nana que era a única esperança de resgatar a equipe. Como Hiro, o perdedor, conseguia pilotá-la como um homem, Mitsuru pensou que poderia pilotá-la 2 vezes mais intensamente, mas 02 disse-lhe para se masturbar e que a cara dele parecia uma porcaria. No entanto, Hiro estava envergonhado e pediu que 02 fosse com ele. Então ela aceitou e eles começaram a ir embora. Enquanto isso, no nível 8, Miku finalmente recuperou a consciência, então a equipe apoiou Ichigo para segurar um portão enquanto os Klaxossaurs continuavam a bater nele. No entanto, quando a equipe soube que 2 estava vindo para resgatá-los, Ichigo pensou que ela estava pilotando com Hiro, e sua distração fez com que seu robô desligasse, permitindo que os monstros destruíssem o portão. Então eles começaram a fugir enquanto os monstros os perseguiam. Logo, eles descobriram que estavam presos, e um enorme Klaxossauro apareceu diante de seus olhos, mas quando ele tentou devorá-los, 2 pousou em cima dele e o empalou até que explodisse diante deles. À medida que novos monstros começaram a se reunir, o Franks empalou outro monstro e Mitsuru começou a se chamar de o maior piloto da história, e que Hiro era a pessoa mais inútil que ele já havia conhecido enquanto começava a cortar e obliterar os monstros. Querendo testar todas as suas habilidades, 2 decidiu ir com tudo na batalha, e enfrentou outro grande Klaxossauro. Quando o Franks foi puxado para a superfície, 2 saiu ilesa, mas Mitsuru ficou inconsciente e gravemente ferido. No dia seguinte, quando Mitsuru parecia ter visto um fantasma, Hiro decidiu perguntar-lhe o que aconteceu dentro do Franks. Mitsuru disse-lhe que 2 era uma psicopata louca que tentou devorar sua alma, e ao agarrar Hiro, avisou-o para ficar longe dela ou ela o acabaria como seus outros parceiros. Naquela tarde, Ichigo decidiu perguntar a Hiro se ele ainda estava decidido a pilotar com 2, pois temia que ele encontrasse seu destino se continuasse a testar a sorte. Hiro disse a ela que não tinha intenções de desistir, então ela disse que não tentaria mais impedi-lo e decidiu ir embora. No entanto, no dia seguinte, quando Hiro viu 02, ele lembrou-se das palavras de Mitsuru e imediatamente se escondeu. No entanto, enquanto ele estava mergulhado em uma piscina, 02 apareceu diante dele e o seguiu na água, perguntando se ele gostaria de desenvolver a trama com ela. Quando Hiro estava com muito medo para responder, ela disse que ele era a única pessoa adequada para ser seu parceiro e que eles poderiam ter bebês especiais com a semente dele. Mas naquele momento, um alarme começou a soar por toda a instalação. Do lado de fora da fortaleza, 4 robôs começaram a avançar em direção ao Klaxossauro, tentando detê-lo antes que chegasse à instalação. Quando um dos robôs começou a recuar, o verme Klaxossauro o perseguiu, mas outro robô o empalou em uma armadilha. Enquanto tentava se libertar, os outros robôs o capturaram e o esfaquearam antes de derrubá-lo no chão. Com o monstro abatido, a equipe se perguntou se o haviam derrotado, pois não conseguiam encontrar seu núcleo. No entanto, ele de repente capturou Zorum e prendeu a equipe com objetos estranhos. Ichigo tentou se apressar para sair, mas caiu na areia e ficou preso com o resto da equipe. Ao mesmo tempo, Hiro e 02 correram até Nana na esperança de se juntarem à batalha, mas ela lhes disse que a presença deles não era necessária. Nesse momento, um grupo de soldados chegou e cercou 02, dizendo que o quartel-general estava exigindo seu retorno à linha de frente. Mas quando um soldado a tocou, ela o arremessou para longe, fazendo com que os outros apontassem seus lasers para ela. Percebendo que as probabilidades estavam contra ela, 02 disse a Hiro que iria para uma instalação diferente, mas estava triste por não poder ficar ao lado dele, então se despediu e começou a partir. Depois que ela se foi, Hiro perguntou a Nana se 02 realmente matou seus parceiros anteriores dentro do Franks. Nana disse a ele que 02 era uma garota especial que estava sendo utilizada para a batalha na linha de frente e que cada batalha causava um impacto terrível em seus parceiros e os fazia morrer.
Ela disse que Zero Two era uma estranha alienígena de um planeta desconhecido e que suas habilidades não podiam ser comparadas às de um humano comum. Ao ouvir essas palavras, Hiro percebeu que havia julgado mal as intenções dela e começou a correr. Logo, ele começou a gritar o nome dela e a bater no sistema, mas ela se afastou dele. Desesperado para que ela o ouvisse, ele começou a recitar suas melhores cantadas do Reddit e disse a ela que ela poderia se tornar sua Discord Kitten. Desde que ela o ajudou a recuperar a capacidade de se levantar, ele queria montá-la até atingir o clímax e liberar toda a sua energia em seu corpo. Ao ouvir essas palavras, Zero Two parou de andar, satisfeita por ter ouvido sua confissão. Enquanto pulava em um soldado, ela puxou sua arma e começou a atirar no vidro antes de pular em direção a ele e quebrá-lo. Ela disse a Hiro que ninguém jamais havia recitado um poema de amor para ela, e pediu que ele o dissesse mais uma vez. Então ele disse a ela que queria montá-la até liberar sua energia nela. Encantada com a confissão, ela sugeriu que salvassem a equipe primeiro. Avançando rapidamente, Zero Two chutou um soldado e eles começaram a correr para o robô dela. Enquanto se preparavam para ligá-lo, Nana disse para voltarem imediatamente, mas Zero Two mandou ela se danar e desligou a comunicação. Antes de muito tempo, o Franks emergiu e voou em direção à batalha. Com velocidade de foguete, ela colidiu com o Klaxosaur, finalmente libertando a equipe. Hiro disse a eles que destruiria a cauda do monstro, então a equipe decidiu atacar a cabeça. Quando o monstro lançou objetos estranhos no Franks, ela os bloqueou e puxou a cauda antes de liberar gás nela. No entanto, eles descobriram que o núcleo estava faltando. Então, quando ele desapareceu no chão, o Franks o perseguiu. Logo, ela emergiu do chão e, ao bater no rabo dele, um grande verme apareceu do solo e caiu na areia. Querendo acabar com isso, Ichigo pulou em cima dele e apunhalou seu rabo. Percebendo a oportunidade, o resto da equipe o apunhalou e conseguiu imobilizá-lo, então Hiro decidiu acabar com isso. Quando o Franks se libertou, ela pulou para o outro lado e atravessou o monstro, destruindo-o por dentro e emergindo com o núcleo enquanto ele explodia em uma fumaça densa. Naquela noite, quando o sistema anunciou que duas instalações se combinariam em um procedimento de beijo, Zoron começou a se perguntar se teriam que se beijar. Então Akuno disse a ele que o procedimento envolvia a transferência de reservas de combustível de magma de uma instalação para a outra, já que o combustível era usado para operar os robôs. Quando a equipe começou a se preocupar que o Klaxossauro os atacaria, Hiro disse a eles que os protegeria com seu Franks. Alguns dias depois, a equipe teve sua cerimônia de formatura e foi promovida a parasita. Mas na manhã seguinte, Goro percebeu que Hiro estava com uma aparência doente. Então, no banheiro, ele decidiu perguntar como ele estava se sentindo, mas Hiro disse que estava bem. No lounge, a equipe agradeceu a Hiro por tê-los resgatado na batalha contra o Klaxossaur, mas ele apenas desejava que o considerassem um membro da equipe. No entanto, quando Zoron começou a dizer que ele teve apenas sorte na batalha, Hiro decidiu fazer as pazes com ele, percebendo que o garoto era apenas um idiota inútil, então eles apertaram as mãos. Quando começaram a se dirigir ao refeitório, 02 apareceu diante de Hiro e o levou a uma mesa para o café da manhã. Depois de derramar gordura na comida, 02 alimentou Hiro com uma mordida. Fucking hell! Dentro do dormitório dos meninos, 02 começou a pular em uma cama e disse a Hiro que ela iria morar com eles na casa. Mas a notícia deixou os meninos chocados. Percebendo que os meninos estavam desconfortáveis com a presença dela, Hiro decidiu levar Zero Two embora. Naquela noite, Ichigo mostrou a Zero Two um novo quarto, dizendo que ela teria que dormir ali e seguir todas as regras deles se pretendesse continuar morando com eles. No entanto, Zero Two achou que ela estava tentando controlá-la e disse que preferia ficar com Hiro e abraçá-lo na cama dele. Enquanto isso, no banheiro, Hiro estava se sentindo muito mal, e ao tocar seu coração, sabia que algo estava terrivelmente errado com ele. Depois que Goro o encontrou doente no quarto, ele abriu sua camisa e descobriu uma grande cicatriz no coração. Mas quando tentou ativar o alarme de emergência, Hiro o impediu. E depois de tomar um copo de água, ele disse a Goro que ainda estava determinado a pilotar o Franks mais uma vez. Goro achou que ele estava louco e lembrou de que ele poderia morrer na próxima tentativa. Mas Hiro disse que nunca se sentiu tão vivo e pediu para ele não contar a ninguém sobre seu estado de saúde, pois achava que isso poderia comprometer suas chances de pilotar um robô novamente. No dia seguinte, o sargento disse à equipe e à outra equipe que 100 Klaxossauros tinham sido descobertos a várias milhas de distância e que estavam se aproximando da fortaleza a uma grande velocidade. Como pretendiam realizar outro procedimento de beijo, ele disse que a nova equipe protegeria ambas as instalações, enquanto a equipe de Ichigo serviria como apoio. Quando Hiro e Zero Two entraram na sala, Nana disse que eles participariam da missão. No entanto, a nova equipe achava que Zero Two era uma ameaça inútil que não se importava com seus aliados, e um dos garotos começou a dizer que não entrariam na batalha com ela, já que ela havia causado a morte de seu parceiro alguns anos atrás. 02 disse a ele que não tinha memórias de seus amigos, já que ela perdeu parceiros demais para contar. Irritado com as palavras dela, o garoto tentou se aproximar, mas Hiro se colocou no caminho e prometeu mantê-la sob controle.
Naquela noite, enquanto a equipe voltava para sua casa de hospedagem, Goro tentou sugerir que eles deixassem dois de lado da equipe. Mas Hiro o interrompeu, percebendo que ele estava prestes a revelar seu segredo, e disse que era melhor manter dois como aliada. Naquela mesma noite, Hiro começou a tremer em sua cama enquanto sua doença continuava a piorar. Frustrado com essa descoberta, Goro decidiu sentar-se fora da casa de hóspedes, mas logo avistou Ichigo e 02, indo em direção à floresta. Ichigo disse a 2 que ela deve se comportar quando saírem para a missão, mas 2 mandou ela se ferrar e começou a ir embora. No entanto, Ichigo conseguiu pará-la e disse para não forçar Hiro além dos seus limites para que ele não morresse como os outros parceiros dela. Ele disse para ela cuidar da própria vida e chamou Hiro de querido, dizendo que ele a escolheu como parceira e que a morte dele não significaria nada para ela. Ouvindo essas palavras, Ichigo deu um tapa no rosto dela e a chamou de psicopata sem coração. Imediatamente, os olhos de 02 começaram a brilhar de raiva enquanto ela ameaçava destruir Ichigo. Mas felizmente começou a chover. Então 2 olhou para o céu surpresa e esqueceu sua raiva. Quando Ichigo voltou para casa, encontrou Goro esperando do lado de fora enquanto ele jogava um cobertor para ela se secar. Ele disse que tinha visto ela discutindo com 2, mas decidiu se manter afastado do conflito. Ela começou a dizer a ele que se sentia inútil, pois não conseguia se conectar emocionalmente com Hiro, e achava que algo devia estar errado com ela, e começou a chorar. Na manhã seguinte, Hiro encontrou 2 no rio e lembrou-a de que foi ali que se conheceram. Ao abrir a camisa dele, ela viu sua cicatriz e decidiu perguntar se ele gostaria de deixar de ser seu parceiro, já que a terceira viagem juntos poderia ser a última dele. No entanto, Hiro permaneceu determinado e disse a ela que seria seu parceiro para sempre e continuaria a montá-la até liberar toda a sua energia nela. Animada com suas palavras, 2 começou a rir enquanto girava diante dele. No dia seguinte, enquanto a equipe começava a sair para a missão, Goro afastou Ichigo para falar com Hiro. Mas quando Ichigo ficou diante dele, ela começou a gaguejar. Hiro avistou 2 no corredor e decidiu acenar para ela, fazendo Ichigo perder o foco. Então, quando tentou falar novamente, ela disse a ele que o considerava como um irmão e esperava vê-lo voltar da batalha com vida. Hiro disse a ela que a considerava como uma irmã, e também esperava que ela retornasse em segurança da batalha antes de correr atrás de 2. Enquanto Ichigo se preparava para ligar seu robô, ela disse a Goro que pretendia manter 2 longe da batalha. Do lado de fora da fortaleza, as equipes observaram enquanto um grande exército de Claxosaurs começava a se aproximar deles. Então, a primeira equipe decidiu liderar a batalha. Quando um robô lançou uma lança em direção a um monstro, outro pulou alto e o empalou até que explodisse. Imediatamente, 3 robôs lançaram flechas em outro, permitindo que o líder o perfurasse até que explodisse. O líder sugeriu que eliminassem os monstros um após o outro, então ele quebrou a perna de um Claxossauro, permitindo que sua equipe o amarrasse enquanto ele o finalizava com sua lança. Após avistar 3 outros Claxossauros tomando uma direção diferente, o líder disse à equipe de Ichigo para eliminá-los e os advertiu para não trazerem sua sequência de derrotas para esta batalha. Quando um Claxossauro começou a se aproximar deles, Futoshi tentou explodi-lo, mas ele desviou e o devorou. Ichigo começou a atirar nele, mas ao evitar o disparo, Zorun tentou empalá-lo, mas errou e colidiu com o robô de Mitsuru. Enquanto 2 monstros tentavam despedaçar o robô de Futoshi, outro tentou devorá-los, mas Ichigo o jogou no chão e o eliminou naquele instante. Um novo monstro começou a correr em direção à fortaleza, então Ichigo disse a Zorun para persegui-lo e eliminá-lo. Enquanto isso, Hero estava muito doente e sentia muita dor enquanto um novo exército de Claxossaurs começava a se aproximar da instalação. 02 disse a ele que a equipe de Ichigo estava correndo pelo campo de batalha como idiotas sem cérebro e que ela mal podia esperar para se juntar à luta. Hiro se perguntou por que ela sempre gostava de destruir os Claxossaurs, ao notar que isso a deixava feliz como uma maníaca assustadora. Ela disse a ele que era um monstro e que adorava a adrenalina que vinha com cada batalha. Determinado a não ser um estraga-prazeres, Hiro sugeriu que eles se juntassem à batalha imediatamente, então Zero Two concordou. Quando o Franks entrou no campo de batalha, ela empilhou vários monstros em uma linha alta, e os obliterou instantaneamente antes de empalar outro e destruí-lo com um golpe. Os Claxossaurs começaram a atirar nela, mas ela bloqueou e saltou para longe antes de destruí-los em um piscar de olhos. Percebendo sua vantagem, o segundo time prendeu outro monstro e o eletrocutou até que explodisse. Depois que o Franks destruiu outro monstro, Hiro ficou muito doente, fazendo com que o robô ficasse rígido e incapaz de se mover. No entanto, ela logo ganhou vida e começou a matar os monstros com movimentos rápidos. Então Ichigo terminou o último. Ichigo disse a Zero Two para se retirar da batalha, mas Hiro insistiu que continuariam. Com todos os monstros menores derrotados, a segunda equipe decidiu amarrar o último Claxossauro e eletrocutá-lo, fazendo-o parar de se mover. Quando o eletrocutaram novamente com uma grande luz, um poderoso ruído ecoou pelo campo de batalha, e diante de seus olhos começou a se transformar em uma estranha forma humanoide.
Ao dar um passo à frente, a segunda equipe lançou suas flechas nele, mas ele as afastou e as esmagou no chão. Com o líder da equipe prestes a ser Isekai'd, Zoro conseguiu resgatá-lo e colocá-lo em um local seguro. Percebendo que eram a única equipe restante, Ichigo sugeriu que eles imobilizassem a besta para que Hiro pudesse acabar com ela, já que apenas o robô dele tinha a arma para encontrar o núcleo da besta. Então, eles se dividiram e começaram a escalar o monstro, esperando detê-lo antes que chegasse à fortaleza. Ao mesmo tempo, Hiro estava tentando suportar sua dor enquanto grandes veias começavam a aparecer por todo o seu corpo. No entanto, ele estava determinado a continuar, então, enquanto a equipe conseguiu enfraquecer os joelhos do monstro, o Franks começou a descer em direção a ele com sua lança, e ao apunhalá-lo, Hiro tentou forçar a lança com toda a sua força, e liberou um gás dentro dele, fazendo o monstro cair. Acreditando que o monstro estava morto, Hiro desmaiou de exaustão. No entanto, ele lançou o Franks para longe em direção à fortaleza, e começou a se transformar em uma nova forma. Com Hiro inconsciente, o Claxosaur preparou um ataque poderoso, e lançou o Franks contra uma parede, fazendo-o desligar naquele instante. Enquanto o robô tentava sair, o Claxosaur começou a golpeá-lo implacavelmente. Ichigo percebeu que Hiro poderia estar morto, então começou a chorar, com medo de que nunca mais o vissem. No entanto, Goro começou a gritar com ela e disse para ela se recompor. Enquanto isso, a alma de Hiro estava em um mundo diferente ao descobrir que estava morto. Naomi apareceu atrás dele e o acusou de desistir de Zero Two da mesma forma que desistiu dela. Hiro disse que agora era inútil, já que estava morto, e acreditava que Zero 2 poderia lutar a batalha sozinha. De repente, ele viu Zero Two parada na árvore à sua frente. Mas quando ele tentou tocá-la, ela começou a se afastar dele, fazendo-o perceber que ela estava muito triste. Naquele momento, ele abriu os olhos e encontrou Zero 2 tentando lutar sozinha, mas foi derrubada enquanto o monstro continuava a investir contra o Franks. No entanto, Zero 2 continuou lutando como uma fera louca do inferno, suportando toda a dor e os golpes incessantes. E ao ver isso, Hiro percebeu que Zero Two sempre lutou da mesma maneira toda vez que perdia um parceiro, então ele ficou determinado a ajudá-la e a montar dentro dela novamente. Quando a vida voltou aos seus olhos, as veias desapareceram do seu corpo, então ele a segurou enquanto ela começava a gritar e a trouxe de volta à razão. Ele disse a ela que sempre ficaria ao seu lado e nunca a deixaria novamente, e naquele momento, o Franks reviveu e começou a esmagar o Claxosaur. Mas quando começou a mudar de forma novamente, a equipe começou a voar em direção a ele, determinada a parar a transformação. Então, eles o mantiveram afastado, revelando seu núcleo para Hiro, que começou a voar em direção a ele com grande velocidade. E quando o Franks passou por ele, perfurou o núcleo, fazendo o monstro se erguer com uma luz que parecia asas antes de explodir em uma fumaça densa. Dentro do Franks, Hiro disse a Zero Two que deseja ser suas asas para que ela nunca tenha que lutar sozinha, enquanto começavam a sair, felizes por ver seus amigos novamente. Após alguns dias, a equipe foi autorizada a tirar férias na praia como recompensa por destruir os Claxosaurs. Então, Zero 2 puxou Hiro para a água e começou a espirrar nele. No entanto, alguns dias após a batalha, Hiro foi apresentado ao Dr. Franks, que era o criador dos robôs, e a outro cara, que disse a Hiro que ele tinha muita sorte de estar vivo. Quando o sargento disse a Hiro e Zero 2 que a sede havia decidido torná-los parceiros, Zero 2 imediatamente abraçou Hiro, pois ficou feliz ao ouvir isso. Na praia, Hiro começou a seguir Zero 2 enquanto ela nadava mais para dentro da água. Ela disse a ele que ele a ajudou a descobrir o oceano ao se tornar seu parceiro. Ela disse que quer que ele sempre fique ao seu lado e decidiu lamber o rosto dele. Quando ele começou a gaguejar, pensando que ela pretendia beijá-lo, ela disse que um beijo significava que eles pertenciam um ao outro e que ele só deveria beijar quem ele ama. Quando ela perguntou se ele já tinha beijado outra garota além dela, Harrow começou a gaguejar novamente e foi felizmente puxado para a água por seus amigos. Antes de muito tempo, eles o levaram para a praia, e depois de jogá-lo na areia, Zorun decidiu perguntar o significado de um beijo. Quando Harrow tentou escapar, Zorun o agarrou e o persuadiu a contar. Então ele disse que tinham que colocar a boca na boca de outra pessoa. Chocado com essa descoberta, Zorun decidiu perguntar se beijar era um ato especial. Então Hiro lhes disse que era uma sensação doce e calorosa que ele desejava que nunca acabasse. Querendo experimentar isso, Zorun tentou beijar Hiro, mas ele disse que ele deveria beijar apenas quem amasse. Quando Ichigo apareceu, perguntando o que eram esquisitices, o que estava acontecendo, Goro disse a ela que eles tinham aprendido o significado de um beijo, e perguntou se ela já tinha experimentado. Mas ela disse a ele que não tinha. Naquele momento, Miko começou a chamá-los, e antes que percebessem, chegaram a uma caverna surpresos com a descoberta. Enquanto subiam os degraus, Goro perguntou a Hiro se os meninos poderiam se tornar parceiros amorosos das meninas, já que ele havia dito que beijar era algo especial a ser feito com seu parceiro. Mas Hiro não tinha certeza sobre isso. Quando chegaram a uma cidade antiga e abandonada, começaram a se perguntar o que deve ter acontecido com as pessoas que viviam ali. Após avistarem uma casa grande, Zorun, Futoshi e Mika decidiram entrar. Enquanto olhavam ao redor, descobriram que a casa parecia semelhante ao lá onde moravam, e se perguntaram se sua casa foi intencionalmente construída com esse design.
Enquanto isso, Kikora vagou para outra parte da casa e encontrou um livro antigo no chão. Ao limpar a poeira, ela ficou encantada com o desenho de um bebê, mas Mitsuru a salvou de ser atingida por uma tábua. No entanto, ela continuou segurando o livro. Ao mesmo tempo, Ichigo encontrou um desenho de um casal se beijando e começou a lembrar do seu beijo com Harrow. Mas 02 apareceu atrás dela e disse que ela o tinha beijado. Quando Ichigo disse que ela também tinha beijado o garoto, 02 disse que ela só deveria beijar uma pessoa especial e exigiu saber quem ela tinha beijado. Felizmente, Goro chamou por ela do outro lado da rua, salvando-a do constrangimento. Quando chegaram a um penhasco, Zorun se perguntou como a cidade conseguia existir. 02 lhes disse que a cidade foi abandonada pelos humanos quando os Claxossauros começaram a aparecer na Terra, e que havia várias outras cidades ao redor do mundo que também foram abandonadas. Naquela noite, após o jantar, 02 disse a Hiro que queria nadar e começou a correr em direção ao oceano. Alguns minutos depois, enquanto estavam sentados ao redor do fogo, Hiro se perguntou por que os humanos decidiram abandonar suas cidades em vez de se protegerem dos Claxosauls. E já que os Claxosauls eram atraídos pela energia de magma, ele se perguntou se valia a pena perder a Terra por isso. No entanto, Zorun acreditava que era um risco válido e pensava que isso os tornava salvadores do mundo. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Ichigo viu Hiro tentando sair de fininho. Então, eles decidiram passear pela praia juntos. Enquanto ela mostrava as estrelas para ele, disse que ele costumava ler histórias sobre elas para ela quando eram pequenos. Mas Hiro não se lembrava disso. No entanto, após avistar outra estrela, Hiro lembrou que a tinham nomeado com o código de Ichigo e prometeram vê-la juntos depois de saírem da fortaleza. Enquanto começavam a caminhar novamente, ela disse para ele não focar toda a sua atenção em 02. Mas dedicar um pouco de atenção a ela, e que o beijo deles dentro do robô foi muito especial para ela. No entanto, enquanto ela tentava dizer a ele que gostaria de ficar ao seu lado para sempre, Hiro de repente apontou para as estrelas cadentes no céu. Enquanto observavam as estrelas, Hiro disse a ela para fazer um desejo em seu coração. Mas ela achou que ele era um idiota por não ouvir sua confissão de desejos. Alguns dias depois, a equipe começou a lutar contra outro Claxossaur. Quando um robô desviou do ataque, Zoran pulou em cima dele e começou a esfaqueá-lo antes de Futoshi disparar contra ele. Percebendo a chance de derrotá-lo, a equipe começou a avançar, mas o monstro derramou gosma sobre eles. No entanto, eles descobriram que a gosma era inofensiva para o robô e pensaram em atacar novamente. Mas começou a escorrer para dentro e a derreter os trajes das garotas. Percebendo que estavam prestes a assistir a um belo enredo se desenrolar, os meninos olharam fixamente como se suas vidas dependessem disso. No entanto, 02 conseguiu gritar com Hiro e lembrou-o do monstro à frente deles. Então eles correram em direção a ele e, enquanto bloqueavam o slime, cortaram-no em pó. Quando voltaram para a instalação, os meninos começaram a pedir desculpas às meninas por terem apreciado a visão de seu belo enredo. Mas as meninas acharam que eles eram pervertidos inúteis e disseram-lhes para ficarem longe para sempre. Mais tarde naquele dia, eles desenharam uma linha na casa, e Miku disse aos meninos que eles não podiam atravessar para o outro lado. No entanto, Zoran decidiu desafiar o comando delas e tentou atravessar, mas as meninas ameaçaram espancá-lo. No dia seguinte, as meninas descobriram que os meninos tinham ocupado o refeitório e estavam começando a comer toda a comida. Quando Goro sugeriu que cancelassem suas regras estúpidas, as meninas recusaram e começaram a puxar Miku, mas Zero-Two simplesmente cruzou a linha para o refeitório. Naquela tarde, as meninas decidiram procurar comida, mas ao caminharem pelos primeiros andares pela primeira vez, descobriram que vários quartos estavam selados. Ichigo se perguntou por quanto tempo mais teriam que continuar lutando contra os Claxosauls, já que a batalha começava a parecer que nunca terminaria. Enquanto Zero-Two lambia seu pescoço, ela disse que podia sentir seu segredo, mas a garota achava que ela era uma esquisita inútil que deveria viver dentro de uma selva. As garotas decidiram falar com Zero-Two em particular e pediram para ela se juntar à luta contra os meninos. Tendo-a visto com Hiro, eles pensaram que ela estava tornando suas decisões irrelevantes ao quebrar suas regras, então 02 concordou em se juntar à luta estúpida deles. Mas no dia seguinte, ela arrancou o aviso de restrição e disse aos meninos que as meninas tinham pedido paz, enquanto ela trocava o sinal das meninas para o dos meninos. Mas quando os meninos entraram no banheiro, encontraram as meninas lá dentro e elas começaram a atirar objetos neles, chamando-os de pervertidos imundos e sujos. Quando Zoran tentou explicar o que Zero-Two tinha dito a eles, Hiro viu ela roubando suas roupas e saindo correndo, então ele foi atrás dela. Depois de exigir as roupas, ela disse para ele pegar se fosse um homem. Quando ele correu para agarrá-la, ela deslizou pelo corrimão e começou a subir mais degraus. Hiro a perseguiu até o lounge, mas ela deu um salto pela sala e correu pelo corredor. Quando 02 subiu no telhado, Hiro a seguiu até a borda. Percebendo que não tinha para onde correr, ela soltou as roupas no ar. Hiro achou que ela era estranha e se perguntou por que ela tinha decidido roubar as roupas de todo mundo. Então ela disse a ele que apenas pretendia se divertir. Quando ela começou a se abaixar como se fosse cair, agarrou a estrutura da casa e se ajudou a descer facilmente como uma durona.
Dentro da casa, Nana disse aos adolescentes para resolverem seus assuntos sem fazer bagunça, e sugeriu que fizessem as pazes, já que teriam que partir para uma nova batalha em breve. No quarto das meninas, Ichigo exigiu saber por que Zero-Two as havia enganado, então ela disse que estava tentando ajudá-las a se tornarem pais responsáveis. Com as meninas confusas com suas palavras, ela começou a sair e disse que todos estariam mortos em breve. Ao mesmo tempo, no quarto dos meninos, Hiro sugeriu que fizessem as pazes com as meninas, e começou a fazer um discurso poderoso sobre como as meninas salvam suas vidas na batalha ao energizar os robôs com seus corpos frágeis. Os meninos acharam que as meninas seriam boas esposas, e concordaram em fazer as pazes com elas. Enquanto isso, as meninas se perguntavam o que 02 estava tentando lhes dizer, mas estavam incertas sobre o significado de suas palavras. Então, Kakoro decidiu restaurar a paz na equipe e começou a dizer que elas precisavam dos meninos tanto quanto os meninos precisavam delas e que formavam uma equipe mais feliz quando estavam satisfeitos uns com os outros. Mas Miku achou que era melhor ficarem separados e decidiu sair da sala. Com medo de que ela pudesse ter fugido, as meninas decidiram pedir o apoio dos meninos para que pudessem encontrá-la. Enquanto isso, Miku estava escondida em uma sala abandonada quando avistou uma foto antiga de outra equipe que havia vivido naquele andar. Chocada com sua descoberta, ela deixou o vidro cair e suas amigas arrombaram a porta. Enquanto se perguntavam quem havia ficado neste quarto, 02 revelou que ele pertencia a uma equipe anterior que morreu em batalha. Com a equipe esperando não se tornar o próximo Sushi, eles decidiram fazer as pazes uns com os outros. E Zoran disse a Miku que ele iria se esgueirar para a cama dela, para sentir seu belo enredo todas as noites. Algumas semanas depois, a equipe recebeu um presente do líder das forças. Quando 02 perguntou por que eles recebiam um presente todos os anos, Hiro disse a ela que era uma tentativa de incentivá-los pelo trabalho árduo. Mais tarde naquele dia, Goro encontrou Ichigo espionando Hiro enquanto ele dava um presente para Zero-Two. Hiro disse a ela que se sentia triste, pois ela não tinha recebido nenhum e esperava compensar isso. Ele contou que o espelho pertencia à sua parceira anterior, Naomi, que havia deixado a instalação após sua lesão. Fascinada pelo presente, 02 jogou os braços em volta de Hiro e disse que adorou e que o guardaria para sempre. Mas Ichigo estava triste e desejou ter recebido o presente em vez disso. Goro lembrou que quando eram pequenos, eles notaram que o cabelo de Ichigo estava começando a crescer. Então, em uma tentativa desesperada de impressioná-la, ele se apressou para fazer um prendedor de cabelo para ela, mas descobriu que Hiro já tinha feito isso antes dele. Ele se sentia triste por sempre ter gostado dela, mas tinha medo de contar. Dentro do quarto dos meninos, Hiro viu Goro segurando o prendedor e se perguntou por que ele o tinha com ele. Goro disse que esperava dar o prendedor para Ichigo desde que eram pequenos, mas tinha vergonha de fazê-lo. Quando Hiro perguntou por que ele tinha medo de contar a ela como se sentia, Goro disse que Ichigo sempre gostou dele e desejava ficar ao seu lado da mesma forma que 02 estava sempre ao seu lado. Chocado com suas palavras, Hiro começou a gaguejar, mas Goro disse que amava Ichigo e sempre esperou estar com ela para sempre. Tendo dito essas palavras, Goro disse-lhe que estava pronto para dormir e deitou-se imediatamente. No dia seguinte, o sargento disse-lhes que um Klaxossauro havia sido descoberto a alguns quilômetros de distância e estava se aproximando rapidamente da fortaleza. Nana disse-lhes que o dever deles era destruí-lo antes que chegasse ao local deles, para que não causasse danos à fortaleza. Antes de muito tempo, a equipe partiu em seus robôs e começou a se aproximar do monstro. Após avistar uma enorme nuvem de trovão, eles viram um grande Klaxossauro nas nuvens movendo-se em direção a eles como uma nave espacial alienígena. Esperando destruí-lo, Zoram começou a avançar em sua direção, desviando-se dos tentáculos e cortando-os, mas ficou preso neles. Felizmente, ele conseguiu se libertar, mas uma bomba explodiu nele. No entanto, ele avistou o núcleo e pensou que seria fácil destruí-lo, então voou em direção a ele, mas foi engolido pelas bolhas estranhas antes que pudesse esmagá-lo. Ichigo voou em sua direção e o socou para a segurança, mas acabou preso nele. Quando o Klaxossauro começou a brilhar com luzes intensas, ele explodiu em uma enorme explosão. Quando Goro acordou dentro do robô, ele decidiu desligar o alarme de aviso e lembrou-se de que havia ejetado Ichigo logo antes da explosão. Hiro começou a falar com ele pelo comunicador e disse que Ichigo estava a salvo, mas que ele estava preso dentro da barriga do Klaxossol e estava se tornando seu café da manhã. Hiro disse a ele que o resto da equipe havia se retirado para a instalação e que não tinham certeza se poderiam salvá-lo. A única esperança de resgatá-lo era através do robô dele, mas com Ichigo fora dele era impossível ligá-lo. Quando Ichigo entrou apressada na sala, ela exigiu que Goro fosse resgatado imediatamente e disse que ele era um idiota feio e sem cérebro, que só fazia coisas estúpidas porque seu rosto parecia estúpido. O sargento disse que Goro estava preso no tanque de combustível do monstro e teve sorte de ainda estar vivo. Ele disse que a prioridade deles era proteger a fortaleza e que teriam que destruir o Klaxossauro com Goro, entrar nele. No entanto, Ichigo tinha medo de perder seu parceiro e disse-lhes que estava disposta a salvá-lo. Então, 02 sugeriu que utilizassem o buraco de escape no topo do monstro. Assim, eles retornaram ao campo de batalha, e quando Zorum lançou o Franks para o topo, Ichigo mergulhou dentro dele e começou a nadar profundamente no combustível.
Ao mesmo tempo, Goro estava tendo dificuldade para respirar e começou a se lembrar de quando era um garotinho. Ele apanhava com frequência, mas geralmente era salvo por Ichigo, que achava que ele era fraco e inútil para fazer qualquer coisa sozinho. Ele tinha se apaixonado por ela desde aquele momento, mas estava triste porque ela sempre amou Hiro. Quando ele estava pronto para se isekai, decidiu ativar o sistema de autodestruição, mas, felizmente, Ichigo entrou no robô naquele momento. Ela lembrou-lhe que tinha prometido salvar a sua pele, já que ele era sempre fraco e inútil sem ela. Goro ficou feliz em vê-la e ofereceu-se para segurar a mão dela. E naquele instante, o robô ganhou vida e lançou um dispositivo explosivo antes de voar em direção à superfície e escapar para o exterior. Enquanto eles começavam a correr de volta para a fortaleza, o Claxossaur explodiu em uma enorme explosão. Com a paz restaurada, Goro decidiu dar a presilha de cabelo para Ichigo e disse a ela que estava esperando para dar a ela desde que eram pequenos. Ele disse que a ama e desejava passar o resto da vida com ela. No entanto, ela disse que o considerava apenas um... Após retornar à instalação, Hiro percebeu que 02 estava com uma aparência triste, mas quando ele perguntou o que estava errado, ela disse que estava apenas preocupada com o jantar. Quando Zoron e Miku começaram a gritar um contra o outro, Nana apareceu e disse que tinha boas notícias para todos. Logo, ela começou a contar-lhes sobre um convite para a cidade feito pelo líder das forças, e que eles seriam recompensados pelo sucesso nas batalhas. Com a equipe impressionada com a notícia, eles pensaram que finalmente conheceriam todos os adultos na cidade. No entanto, 02 não ficou impressionada e começou a sair. Então, Nana disse a ela que ela passaria por exames médicos na cidade. Mas 02 disse a ela que não tinha desejo de fazer nenhum teste e que estava saudável como um cavalo. No dia seguinte, enquanto a equipe se preparava para partir, Hiro percebeu que 02 estava triste e não queria ir. Enquanto começavam a descer para a cidade, os adolescentes acharam que ela parecia muito bonita e desejaram poder viver ali pelo resto de suas vidas. Quando chegaram ao quartel-general, foram recebidos por um esquisito de máscara. Ele lhes disse que o líder estava satisfeito com suas conquistas nas batalhas e que eles eram a equipe mais especial das forças. Mas depois que ele saiu, os adolescentes se perguntaram por que não havia uma festa para celebrá-los. Nana disse a eles que a sede não permite festas e que eles tinham que voltar para a instalação imediatamente. Então, as meninas sugeriram que caminhassem para casa para que pudessem ter uma visão melhor da cidade. Quando começaram a voltar, Zorum disse à equipe que estava ansioso para se tornar adulto para poder viver na cidade. Mas Ichigo pensou que eles não sobreviveriam às guerras que viriam e não cresceriam mais do que já tinham crescido. Quando chegaram à sua fonte de energia, a equipe ficou impressionada com a visão e se perguntou quem a teria criado. Mas quando começaram a sair, Zorum ficou para trás e começou a subir em um prédio. O elevador começou a subir, e quando ele chegou ao topo, descobriu que não conseguia encontrar o caminho de volta. Então ele deu a volta no prédio esperando encontrar uma saída, mas percebeu que esta cidade era uma cidade fantasma. Enquanto olhava ao redor da cidade, avistou um adulto passando, mas o homem simplesmente o ignorou. Sem outras opções, ele começou a descer o prédio. No entanto, ele viu outro adulto olhando para ele e perdeu o equilíbrio antes de cair no chão. Quando acordou em uma casa estranha, a mulher disse-lhe que tinha medo de que ele tivesse rachado o crânio e pensou que ele nunca mais acordaria. Zorum se perguntou se estava em um lar de idosos, mas a senhora lhe disse que lares de idosos não existem na cidade e que ela deve informar as forças sobre o paradeiro dele. No entanto, ele disse que só queria fazer algumas perguntas. Então ela concordou e tirou a máscara. Enquanto ele comia a deliciosa comida dela, perguntou-se se ela morava sozinha no apartamento, mas ela lhe disse que mora com o parceiro, embora mal se vissem. Ao ouvir sobre o parceiro dela, ele se perguntou se ela também pilotava um robô com ele. Mas a senhora lhe disse que eles não pilotam um robô, e que o parceiro dela era como seu marido, com quem ela deveria ter filhos. Zoram não entendeu as palavras dela, pois nunca tinha pensado que um menino e uma menina poderiam fazer algo além de pilotar um robô juntos. Então, ela se ofereceu para mostrar-lhe seu parceiro. Dentro de um quarto, eles encontraram o parceiro dela deitado em uma máquina estranha. Então ela disse a ele que ele estava ativando o cérebro para algum prazer assustador e pervertido. De repente, a senhora caiu e disse-lhe que estava cansada e começava a sentir-se tonta. Enquanto descansava no salão, ela lhe disse que não falava com ninguém há vários anos e quase tinha esquecido como conversar com as pessoas. Zoran se perguntou com que frequência ela falava com seu parceiro, mas ela lhe disse que não ouvia a voz dele há muitos anos. Ela disse que eles só cuidavam de seus próprios assuntos e nunca sentiram a necessidade de se cumprimentar. Quando Zoran começou a reclamar de seu próprio parceiro, a senhora sugeriu que ele encontrasse alguém novo. No entanto, Zoran não queria que ela fosse substituída, então ele disse que ela era o amor da sua vida e que não a trocaria por nada neste mundo. Aquelas palavras continuavam a fazer a senhora se sentir pior, então ela decidiu relatar o paradeiro dele em seu sistema, dizendo-lhe que as forças chegariam em breve, e se perguntou por que ele estava começando a chorar.
Ele achou que ela parecia familiar e perguntou se já tinham se encontrado antes. No entanto, ela acreditava que nunca tinham se visto, e o chamou de herói por se juntar para proteger todos na fortaleza. Mas um alarme soou naquele momento. Logo, 2 homens das forças começaram a verificar Zoran para infecções e acharam que ele estava sujo demais para estar na cidade deles. Depois que Zoran voltou para o alojamento, ele começou a esfregar o banheiro como punição por abandonar a equipe e Miku gritou com ele por ser um idiota inútil. Após alguns dias, a equipe retornou de outra batalha, e Ichigo disse a Nana que eles haviam eliminado vários Klaxossols e estavam ansiosos pela próxima batalha. O sargento disse-lhes que enfrentariam um novo grupo de Klaxossols no dia seguinte, e que deveriam descansar o suficiente. No dia seguinte, a equipe assistiu enquanto uma grande máquina começava a escavar o solo. Ao saberem que novos Klaxossauros estavam começando a se aproximar, a equipe se preparou para a batalha. Mas um robô desligou. Dentro do robô, Mitsuru parecia muito doente e desmaiou de exaustão, então o levaram para a instalação para tratamento. Naquela noite, em seu sonho, ele se lembrou de que era muito fraco quando era pequeno, e lhe disseram que era inútil demais para se tornar um piloto. Então, na esperança de ficar mais forte, ele tomou uma injeção letal da qual conseguiu sobreviver. No entanto, quando pediu ao Hiro para se tornar seu parceiro de pilotagem, Hiro disse-lhe que só estava interessado em pilotar com uma garota que tivesse cerejas adoráveis. E ao acordar do choque dessa memória, ele percebeu que odiava muito o Hiro e que nunca iria perdoá-lo. No dia seguinte, ele exigiu pilotar um robô, pois estava determinado a provar seu valor para todos. Mas ao tentar ligá-lo, Nana e o sargento descobriram que ele ainda era muito fraco e inútil como sempre foi. Então, mais tarde naquele dia, eles disseram à equipe que precisavam trocar de parceiros. Como Mitsuru e Ikuno haviam perdido o desejo de serem parceiros, Nana achou que seria melhor separá-los e encontrar novos parceiros com outros membros da equipe. Após a reunião, Hero decidiu perguntar a 02 por que ela estava agindo de forma estranha nos últimos dias. Mas ela disse que não era da conta dele e começou a ir embora. Quando voltaram para a próxima reunião, Nana pediu voluntários que estivessem dispostos a trocar de parceiros. Então Ikuno disse a ela que queria se tornar a nova parceira de Ichigo. Embora os robôs só fossem ativados quando ambos os pilotos eram um menino e uma menina, Ikuno achou que valia a pena tentar, então Ichigo concordou. Quando Nana perguntou se algum outro colega de equipe estava disposto a trocar de parceiro, Kokoro levantou a mão, e a vida de Futoshi desmoronou diante de seus olhos. Mas mais tarde naquele dia, eles descobriram que Ichigo e Ikuno não conseguiam ativar o robô, então Nana sugeriu que Futoshi se tornasse o novo parceiro de Ikuno. Naquela noite, no quarto dos meninos, Futoshi começou a chorar, pois estava triste por ter perdido o amor de sua vida. Quando Zoran disse que Kokoro era uma idiota inútil e estúpida que não conseguia contar os dedos dos pés com o dedo, Futoshi ameaçou espancá-lo. E quando Mitsuru apareceu do lado de fora da sala, Futoshi se apressou para dar-lhe um soco, mas tropeçou no chão. Algumas horas depois, a equipe foi informada sobre um grande Klaxossauro que estava começando a se aproximar da fortaleza. Então eles se apressaram para sair. Enquanto eles observavam o monstro se aproximar, 02 começou a avançar em sua direção e o cortou até o topo. Percebendo que estava ileso, ela tentou esfaqueá-lo, mas ficou presa e coberta. Felizmente, Ichigo e Futoshi voaram por cima e conseguiram resgatá-la, mas ela voou em direção a ele novamente, determinada a acabar com ele, e cortou suas partes, mas ele se transformou em Klaxossaurs menores. Ao empurrar o Franks, quase esmagou Ichigo e Futoshi, mas 02 avançou novamente como uma psicopata descontrolada antes que Hiro recuasse e os salvasse de serem esmagados. Quando se perguntaram como iriam derrotá-lo, Kokoro sugeriu que atirassem nele e esperassem encontrar seu núcleo. Enquanto escapavam por pouco dos pés do monstro, 3 Klaxossauros menores começaram a correr em direção ao canteiro de obras. Então, 2 robôs começaram a atirar neles, mas eles desviaram dos tiros e continuaram correndo. No entanto, Futoshi conseguiu pular em cima de um e terminou com um golpe. Desesperado para compensar seu erro, Mitsuru avançou em direção ao monstro, mas foi chutado para longe. E quando o monstro tentou esmagá-los, Futoshi entrou rapidamente e segurou seu pé. Quando 2 robôs cortaram seu joelho, ele começou a cair, mas começou a soltar um tentáculo, então Futoshi começou a disparar com sua arma. Ao mesmo tempo, no robô de Kokoro, ela tentou persuadir Mitsuru a tentar novamente, mas ele disse a ela que era o maior perdedor do mundo. Mas ela disse que acreditava nele e esperava ser sua maior apoiadora. Mitsuru lembrou que Hiro o abandonou quando eram pequenos e disse a Kokoro que ele devia ser um verdadeiro perdedor. Mas ela disse para ele esquecer o passado e olhar para um futuro mais brilhante. Procurando continuar sozinha, ela decidiu ligar o robô e se transformou em um novo monstro, mas imediatamente desligou. Com Mitsuru conseguindo pará-la, ele disse que ela era uma maluca sem cérebro e a advertiu para nunca ligar o robô sozinha. Ao mesmo tempo, a equipe estava destruindo e cortando o monstro, mas ele continuava se esticando em direção à construção. Quando o robô de Mitsuru ganhou vida, Futoshi empurrou o monstro e o bombardeou com fogo incessante antes de chutá-lo para longe.
Percebendo sua chance, Mitsuru correu até ele, e ao enfiar sua arma dentro, disparou-se um tiro poderoso, permitindo que Hiro empalasse o núcleo enquanto o Klaxossauro se enrolava e explodia em uma densa fumaça. Mas o Franks conseguiu escapar. Depois de voltar para a instalação, Futoshi deu um soco em Mitsuru por ser um idiota arrogante e inútil, e disse-lhe para nunca colocar Kokoro em perigo. Então Mitsuru prometeu sempre cuidar dela. Após alguns dias, a equipe chegou a uma nova instalação chamada o Laboratório, onde todos foram criados. Nana disse a eles que tinham sido levados para essa instalação para que passassem por testes médicos. Mas Hiro pensou que eles foram levados ao laboratório apenas para que 2 fosse testada. Nesse momento, uma nova equipe chegou com o mesmo cara misterioso que Hiro conheceu várias semanas atrás. Quando o cara perguntou a 2 se ela tinha mudado, ela mandou ele se ferrar e se afastou dele. O cara misterioso disse a eles que o apelido de 2 era Iota, e que ela costumava ser membro da equipe deles. No entanto, ele ficou surpreso que eles conseguiram se tornar amigos dela, e se perguntou se deram a ela alguma injeção estranha. Ichigo disse a eles que 2 era considerada colega de equipe deles, e que ela era um ser humano melhor do que o resto deles. Procurando causar uma impressão, o cara misterioso decidiu beijá-la, mas ela corou como um tomate e logo começou a sair com o resto da equipe. Depois de fazer seu próprio teste, Hiro lembrou-se de sua última conversa com 2 quando a encontrou na biblioteca. Ele havia notado sua atitude estranha por algumas semanas e decidiu perguntar o que estava errado com ela, mas ela disse que queria beijá-lo e começou a se aproximar como um robô sem mente. Mas Hiro viu suas presas e ficou apavorado. Enquanto isso, fora do laboratório, 2 estava chutando e esmagando os soldados que tentavam subjugá-la. Mas depois que um soldado atirou nela, ela chutou 2 outros soldados e caiu antes de alcançá-lo. Algumas horas depois, a equipe começou a caminhar pelo laboratório e ao ver as novas crianças, lembraram-se de quando também viviam ali. Ao começarem a observar um novo grupo de crianças dentro de um laboratório, descobriram que estavam sendo injetadas com doses especiais para se tornarem parasitas. Uma senhora lhes disse que as crianças estavam recebendo doses mais altas de glóbulos amarelos, já que os Klaxossaurs continuavam a aumentar em número. O Hiro perguntou a ela se sua parceira anterior, Naomi, tinha voltado para o laboratório, mas a senhora disse a ele que ninguém jamais retorna ao laboratório uma vez que se foram. Quando a equipe começou a voltar, Kokoro decidiu perguntar a eles como os bebês eram criados. Todos acharam que a pergunta dela era estranha, mas Miku disse a ela que eles eram criados dentro de uma máquina. Depois de voltar para a fortaleza, Nana e o sargento notaram que alguns Klaxossaurs estavam tentando se aproximar da instalação. Então, eles disseram às equipes para destruí-los. Do lado de fora, o Franks disparou, e quando ela colidiu com os monstros com uma luz poderosa, eles explodiram. Mas quando ela pousou, um monstro a derrubou. Preocupada que 2 estivesse perdendo o controle, Ichigo disse para ela seguir o plano, mas ela decolou novamente. Enquanto ela perseguia outro Klaxossauro determinada a eliminá-los todos, errou seu disparo, mas avançou em direção a ele com sua lança, acabando com ele naquele instante. Mais Klaxossauros começaram a aparecer, e a equipe achou que eles estavam se movendo rápido demais, mas 02 acreditava que eram alvos fáceis e começou a persegui-los. Percebendo que ela estava enlouquecendo, Hero a puxou de volta, mas ela impulsionou o Franks novamente, e ao pousar diante dos monstros, os eliminou com sua lança. No entanto, ela começou a bater no chão como uma maníaca descontrolada, determinada a acabar com mais Klaxossauros, mas o Franks perdeu todo o seu combustível naquele instante. Mais tarde naquele dia, Hiro encontrou Zero-Two no lago e perguntou por que ela estava agindo de forma estranha. Então ela disse que pretendia matar todos os Klaxossauros do mundo para se tornar humana. Hiro achou que ela estava louca e tentou dizer para ela se aceitar como era, mas ela gritou com ele e mandou ele calar a boca. No entanto, ele não parou e decidiu dizer a ela que a amava, mas ela pensou que ele estava apenas tentando levá-la para a cama, então o empurrou para o chão e disse que estava disposta a desenvolver a trama com ele e começou a beijá-lo. No entanto, ele conseguiu afastá-la e tentou dizer que ele era realmente um bom rapaz que queria um amor verdadeiro, mas ela disse que estava apenas usando-o para matar Klaxossauros na esperança de se tornar humana. Mais tarde naquela noite, quando Ichigo tentou falar com Zero-Two, ela a encontrou destruindo os espelhos e se perguntou se ela tinha perdido a cabeça, mas Zero-Two simplesmente se afastou. Ichigo lembrou que o cara misterioso tinha lhe dito que Zero-Two estava colocando uma maldição em seus parceiros e estava fazendo com que eles morressem toda vez que pilotavam o Franks juntos. Ele disse que Hiro era um humano especial e que ele logo se tornaria um monstro como ela se continuasse a andar com ela. No dia seguinte, o Franks começou a lutar contra outro Klaxossauro na neve. Mais Klaxossauros menores começaram a bater nela até que Zoromi e Ichigo vieram ao resgate. No entanto, Zero-Two não tinha desejo de desacelerar e começou a avançar novamente, mas Hiro recuou o Franks e disse para ela esquecer sua obsessão de se tornar humana. Querendo acabar com ele, Zero-Two tomou o controle do Franks e sua alma começou a estrangulá-lo. Ela disse que estava determinada a se tornar humana para encontrar seu primeiro querido mais uma vez. Mas Hiro pensou que também já a tinha encontrado antes, então ela começou a contar sua história.
Quando ela era pequena, ficou presa em um quarto por vários meses e um fantasma a alimentava. Mas um dia, o fantasma lhe deu um livro de imagens, e após revelar as páginas para ela, Zero Two ficou encantada com as imagens. Esperando encontrar mais livros como aquele, Zero Two decidiu explorar o mundo, mas acabou se tornando uma cobaia na instalação. Por outro lado, quando Hiro era pequeno, ele sempre foi curioso para descobrir quem ele era enquanto estava sendo treinado para se tornar um parasita. Mas um dia, ele encontrou Ichigo enquanto ela chorava e ela lhe disse que as outras crianças estavam se tornando zumbis, por causa de todas as injeções que estavam recebendo. Ela pensou que havia algo de errado com ela, já que estava sempre chorando, e se perguntou se deveria tomar mais injeções até ficar insensível à dor. Mas Hiro disse a ela que ela era especial e decidiu chamá-la de Ichigo. Encantada com esse nome, Ichigo levou Hiro até as outras crianças e ele deu um nome a todas elas. Mas à medida que os dias passavam, eles notaram que seus amigos estavam começando a desaparecer e os adultos nunca lhes diziam para onde eles eram levados. No entanto, continuavam realizando testes em Hiro e o recompensavam com doces sempre que ele se saía bem. Mas ele tinha várias perguntas que ninguém estava disposto a responder. Mas um dia, ele viu uma monstrinha feia sendo arrastada para a instalação. Quando ele decidiu perguntar a um adulto quem ela era, a senhora lhe disse para parar de fazer perguntas. Determinado a descobrir, Hiro tentou se esgueirar pelo corredor, mas foi visto por dois adultos que lhe disseram para voltar ao seu quarto. No entanto, Hiro estava determinado a descobrir, então ele escapuliu na neve e decidiu subir em uma árvore para dar uma olhada na cela dela. Dentro da cela, 02 estava lutando para recuperar seu livro de figuras de um adulto. Quando ela conseguiu pegá-lo de volta, Hiro sorriu de alegria. Com o passar dos dias na instalação, as crianças descobriram que vários de seus outros amigos haviam desaparecido e se perguntaram se estavam sendo sequestrados. No entanto, alguns adultos chegaram para convocar Hiro para outra rodada de testes. Após os testes, Hiro foi recompensado com 2 doces, mas quando começou a sair ouviu um grito no corredor, então correu para ver quem era, mas encontrou Zero Two gritando dentro do laboratório enquanto era torturada por algum experimento louco e cruel. Horrorizado com a cena, Hiro caiu para trás, mas um homem começou a arrastá-lo para longe do laboratório. Alguns dias depois, Hiro escapuliu para a neve e encontrou o caminho até a cela de 02. Depois de subir em uma árvore, ele jogou uma tocha na janela e um vento frio soprou sobre a garota. Com 02 com medo, Hiro estendeu uma mão amiga para ela e a puxou para fora. Mas o galho quebrou e eles caíram na neve. Ao chegarem em uma floresta seca, 02 percebeu que nunca tinha estado fora antes e começou a perseguir um rato para o café da manhã. Quando Hiro a viu comendo o rato, tentou fazê-la vomitá-lo, mas ela mordeu sua mão. Então ele começou a esfregar na cabeça dela e a ajudou a relaxar até que ela o soltou. Enquanto começavam a caminhar, Hiro percebeu que ela não conseguia falar, mas se perguntou se ela entendia suas palavras. Depois de ver os números 002 na braçadeira dela, ele decidiu chamá-la de 02, e ela imediatamente gostou e começou a repetir o nome dele. Então ele decidiu amarrar bandagens nos pés dela para protegê-la de ferimentos, e eles começaram a viajar novamente. Enquanto descansavam, ele deu a ela um doce, e ao prová-lo, ela gritou de alegria. Então ela decidiu dar a ele seu livro de imagens, na esperança de que ele lesse a história para ela. Mas um grupo de homens da instalação começou a procurá-los. Felizmente, eles conseguiram se esconder nos arbustos. Depois de continuar sua jornada pela neve, eles se infiltraram em um novo território e começaram a correr enquanto as forças os perseguiam. Enquanto descansavam em uma árvore, Hiro contou a 2 que seu livro de imagens contava a história de uma princesa monstro, que queria se tornar humana após se apaixonar por um homem. No entanto, Hiro achou a história triste, já que os dois não podiam ficar juntos, e se perguntou se as coisas teriam sido diferentes se ambos fossem humanos. Quando tentaram retomar a jornada, Hiro percebeu que 2 estava ferida, então ele começou a lamber o ferimento dela, e disse que queria ser o querido dela para sempre. Tocada por suas palavras, ela começou a chorar e o abraçou. Mas quando pensaram que estavam seguros, as forças apareceram diante deles e bateram na cabeça de Hiro. Quando foram levados de volta para a instalação, o médico ordenou que as memórias de Hiro fossem apagadas, e isso fez com que 2 ficasse determinada a se tornar humana para que pudesse se reunir com ele. Dentro do Franxx, Hiro disse a 2 que se lembra dela como a garota monstro que tinha o livro ilustrado de todos aqueles anos atrás. Mas ao perceber isso, o 2 desligou o robô. Hiro disse a ela que tinha visto seus pensamentos e conseguiu recuperar suas memórias esquecidas, mas desmaiou em seus braços. Quando Ichigo entrou no robô, ela a jogou para fora e tentou acordar Harrow. Antes de muito tempo, Hiro foi afastado e 2 percebeu que tinha realmente estragado tudo. Mais tarde naquele dia, quando ela tentou encontrar Hiro, Ichigo a impediu e disse que ela não teria permissão para se aproximar dele, já que era responsável pelo estado crítico dele. Quando a equipe se perguntou por que Ichigo estava determinada a impedi-la, Ichigo lhes disse que 02 estava enganando Hiro para que ela pudesse acabar com ele e roubar sua humanidade, como tinha feito com seus parceiros anteriores.
02 disse para ela cuidar da própria vida. Mas Ichigo correu para a frente dela e disse que ela não fazia mais parte da equipe e não teria permissão para ver Hiro novamente. Quando Hiro acordou, a equipe ficou feliz em vê-lo vivo. No entanto, ele esperava ver a 02 e se perguntou onde ela estava. Ichigo disse a ele que a tinha impedido de vir vê-lo e que ela tinha sido expulsa da equipe. Quando começaram a sair, Hiro decidiu se desculpar com Mitsuru por ter abandonado sua promessa de pilotar com ele, mas Mitsuru disse a ele que tinha esquecido disso e aconselhou-o a abandonar 02. No entanto, Hiro lembrou que se tornou uma sombra de si mesmo após perder suas memórias e continuou a falhar em todos os seus testes até estar perto de voltar para o orfanato. Ele pensou que 02 tinha sido sua salvação, que o havia restaurado à sua antiga glória, e estava determinado a falar com ela novamente. No dia seguinte, o sargento informou a equipe sobre uma nova missão para destruir um exército de Claxosauls, e que 2 outras equipes os apoiariam na batalha. Mas Ichigo imediatamente levantou a mão e exigiu que 02 fosse afastada da equipe, pois a consideravam uma ameaça descontrolada. Nana disse a ela que 02 retornaria à sede no dia seguinte, pois já estava sendo convocada e se reuniria com seus antigos colegas de equipe. Chocada com a notícia, 02 tentou implorar a eles e disse que deseja ver Hiro antes de partir, mas Nana disse a ela que partiria na manhã seguinte. Quando 02 tentou sair da sala, Futoshi bloqueou seu caminho, e Ichigo disse a ela que estavam determinados a mantê-la longe de Hiro para sempre. Ao mesmo tempo, Hiro tentou sair do seu quarto, mas Miku disse a ele que não tinha permissão para sair, pois temiam que 02 o matasse. Depois de algumas horas, Ichigo chegou ao quarto dele e disse que tinha trazido uma maçã. Enquanto começava a descascá-la, ela disse que 02 voltaria para sua antiga equipe e queria que ele ficasse longe dela. No entanto, Hiro disse a ela que não conseguia parar de pensar na 02, mas pediu desculpas por fazer a equipe se preocupar com ele. Depois de comer as maçãs, Hiro disse a Ichigo que pretendia dormir, então ela o deixou. Enquanto isso, na casa de hóspedes, 02 jogou Goro contra a janela, pois estava determinada a encontrar Hiro. Mas Ichigo apareceu e disse a ela que nunca teria permissão para vê-lo. Irritada com as palavras dela, 02 segurou sua camisa e disse que apenas pretendia falar com ele. Então Goro sugeriu que dessem a ela alguns minutos com Hiro. Logo, eles chegaram à instalação, mas quando 02 entrou na enfermaria, descobriu que não havia ninguém lá dentro. A equipe ficou igualmente chocada, mas logo percebeu que Hiro havia escapado pelo teto. No entanto, 02 pensou que eles apenas pretendiam enganá-la e seus olhos começaram a brilhar de raiva. Enquanto isso, Hiro estava batendo na porta dela na pensão e estava ansioso para vê-la novamente. Quando ele descobriu que o quarto dela estava silencioso, decidiu entrar, mas percebeu que o quarto inteiro estava uma bagunça. Ao mesmo tempo, 02 havia derrubado toda a equipe e estava pronta para acabar com Ichigo, mas Hiro entrou no quarto naquele momento. Depois de avistá-lo, ela soltou Ichigo, então Hiro correu até ela e se perguntou por que 02 estava machucando todos. 02 disse a ele que Ichigo tinha tentado afastá-lo dela, mas esperava poder falar com ele agora. No entanto, Hiro disse a ela que ela era um monstro e que queria que ela fosse embora para sempre. No dia seguinte, 02 estava pronta para partir e, enquanto começava a sair, a equipe se sentiu mal por ela e achou que sentiria falta dela. Quando Hiro chegou antes da casa de embarque, 02 apenas passou por ele e foi em direção à floresta. Quando Ichigo sugeriu que eles entrassem, ela descobriu que Hiro estava chorando porque estava triste por nunca mais vê-la. Mas quando ele tentou correr atrás dela, Ichigo o segurou e disse que ele se tornaria um monstro se voltasse para ela. No, God! No, God, please, no! No! Ela disse a ele que queria estar com ele para sempre e estava disposta a montá-lo até que ele atingisse o clímax no paraíso. Ela disse que sempre quis estar com ele desde que eram pequenos e que o amava de todo o coração. Mas naquele momento, Hiro viu o jato de 02 enquanto ele se afastava da fortaleza. No dia seguinte, o sargento revelou um grande assentamento de Claxosauls que estavam destruindo várias fortalezas e aniquilando as forças. Ao ver isso, a equipe percebeu que nunca tinham enfrentado um exército tão grande de Claxosauls e temiam que todos encontrassem seu fim. O sargento disse a eles que seu dever era eliminar todos os Claxossauros no assentamento e tomar o controle dele, pois seu sucesso determinaria a sobrevivência da humanidade. Logo, a equipe estava pronta para partir, e Goro disse a Hiro para se orgulhar de ser um perdedor, já que ele sempre seria um. E daí? Ichigo disse que eles voltariam em breve e sugeriu que ele tirasse uma soneca, já que era inútil demais para fazer qualquer outra coisa. Droga! No campo de batalha, os antigos companheiros de 2 atacaram e obliteraram os Claxosauls. Enquanto Ichigo e sua equipe avançavam para a batalha, Futoshi lançou um disparo direto nos monstros, derrotando-os e avançando para abatê-los em um ataque implacável. Enquanto Zoran cortava vários monstros até serem pulverizados, Mitsuru detonou os monstros à sua frente e descobriu que havia um buraco levando ao assentamento dos Claxosauls. No entanto,
Quando Ichigo disse à equipe que pretendiam entrar, os Claxosaurs começaram a se separar. Nesse momento, um monstruoso Super Leyman Claxosaur começou a subir do chão e lançou de lado uma fortaleza que explodiu instantaneamente. No entanto, o monstro começou a se aproximar de uma nova fortaleza e, após destruí-la, começou a se mover em direção à fortaleza final. Mas uma nova equipe se colocou diante dele com suas bombas e explodiu naquele instante, conseguindo retardá-lo. Mas ele invadiu a fortaleza e começou a liberar Claxossauros menores na cidade. Percebendo que sua fortaleza estava prestes a ser destruída, Ichigo sugeriu que eles entrassem. Mas 02 se apressou à sua frente e correu para a cidade. Enquanto milhões de monstros continuavam a invadir a fortaleza, 02 tentou subir no grande Claxossauro, mas foi derrubada. Enquanto os monstros tentavam devorá-la, ela os destruiu com sua cauda. Enquanto a equipe ficava exausta, 2 correu por entre eles, derrotando todos os Claxossauros à vista. Enquanto isso, Hero entrou no quarto de 2 e se perguntou o que ela pretendia lhe dizer antes de partir. Enquanto olhava para o espelho colado, ele decidiu que não continuaria a ser um perdedor, mas finalmente teria coragem e falaria com ela. Ao mesmo tempo, a equipe descobriu que os Claxosaurs estavam tomando a cidade, e quando Ichigo ficou sem munição, ela puxou um metal e afastou 3 monstros. Zoram tentou lutar contra um monstro, mas foi derrubado. Enquanto Ichigo cortava outro, eles encontraram um robô de treinamento correndo em direção a 02 e descobriram que era Hero. Mas antes que Hero pudesse se aproximar dela, os monstros fizeram o robô cair para trás e Hero tombou para fora. Ao avistá-lo, Ichigo disse-lhe para voltar à instalação, mas Goro decidiu desligar o robô, percebendo que Ichigo apenas pretendia mantê-los separados, já que ela queria Hero para si mesma. Então ele disse a Hero para entrar no robô dele e pediu a Ichigo para ajudá-lo a se aproximar de 02. Logo, Ichigo começou a ativar o robô, e enquanto se conectavam, ela descobriu que ele só tinha memórias de 02 em seus pensamentos. Então, ela decidiu engolir o orgulho, percebendo que não tinha esperança de conquistá-lo. Com grande velocidade, Ichigo colidiu com o Franks, mas foi repelida instantaneamente. No entanto, ela não desistiu e avançou novamente, atacando sem parar, mas ele mordeu sua arma. Quando ela o golpeou, ele bateu em sua cabeça, mas ela colidiu com ele e conseguiu desligá-lo. Quando Hero entrou no Franks, ele descobriu que 2 havia se tornado um monstro irreconhecível. No entanto, ele tentou pilotar o Franks X-Kiss, mas descobriu que 2 estava no controle total do robô. Esperando alcançar sua alma, Hero decidiu segurar seus chifres feios e enormes, e pedir para ver o que estava em suas memórias. E naquele momento, ele começou a ver tudo. Depois que suas memórias foram apagadas há vários anos, o Dr. tentou apagar as memórias de 2, mas descobriu que ela as estava protegendo. Ela pensou que poderia se tornar humana ao se apegar aos momentos que compartilharam juntos e começou a comer seu livro para lembrá-lo para sempre. Quando Hero a segurou perto dele, os chifres desapareceram e 02 abriu os olhos. Quando ele tentou segurá-la, ela disse para ele se afastar e afirmou que era um monstro. Mas Hero não estava preocupado e a segurou perto dele, dizendo que, embora não tenham conseguido fazer isso naquela época, ele quer ir ver o mundo exterior com ela. Ao mesmo tempo, 3 grandes Claxossauros lançaram um ataque ao Franks. Mas ao subir alto no ar, uma luz poderosa começou a brilhar e o Franks começou a se transformar naquele instante. Enquanto ela voava para dentro do monstro Claxossauro, pulverizou-o por dentro e saiu voando pelo outro lado antes que uma poderosa explosão irrompesse. Ao atacar novamente, destruiu um grande exército de Claxossauros, derrotando-os em um ataque implacável e destruindo o assentamento ao redor antes de obliterá-lo em uma explosão massiva. Alguns dias depois, a equipe voltou para o lar de acolhimento, mas a fortaleza estava uma grande bagunça, então os adolescentes tiveram que buscar sua própria água e comer a comida que lhes foi fornecida. Uma noite, enquanto empilhavam sua comida, Goro disse a Hero que sentia falta das batalhas com os Claxosaurs e estava com medo de que algo terrível tivesse acontecido com Nana e o sargento, já que não os viam há semanas. No entanto, Hero não conseguia entender por que sentiria falta das constantes batalhas que eram uma ameaça à existência da humanidade. Naquela tarde, enquanto caminhava pela floresta seca, 02 parou para admirar uma árvore. Quando Hero perguntou se ela estava feliz, ela disse que nunca tinha sido tão feliz antes e desejava continuar vivendo com ele para sempre. Na pensão, a equipe descobriu que estava começando a ficar sem comida. Então 02 sugeriu que começassem a caçar sua própria comida. Quando Futoshi disse que não tinham ideia de como cozinhar, Mitsuru disse para estudarem alguns livros de receitas e aprenderem a fazer suas próprias refeições. Então, eles começaram a preparar a refeição, e 02 chegou com um balde cheio de peixes. Naquela noite, depois de cozinhar o peixe, eles começaram a comer e acharam que estava delicioso. Após o jantar, todos começaram a se perguntar se tinham sido abandonados para morrer na casa de hóspedes. Como nem Nana nem o sargento estavam entrando em contato com eles e não estavam mais sendo abastecidos com comida, temiam que tivessem sido deixados para morrer. No entanto, Hero achava que eram mais fortes por causa do número deles. E enquanto estava diante deles,
Disse-lhes para considerarem seu estado atual uma nova lição e para focarem em suas vidas além de pilotar um robô e lutar em batalhas. Naquela noite, 02 mostrou a Hiro as pinturas que ela havia feito a partir de seu livro antigo, e disse a ele que ele havia inspirado seu desejo de se tornar humana. Ao se aproximar dele, ela disse que ele a ajudou a aprender o verdadeiro significado da humanidade e que ela não precisava mais mudar sua aparência para parecer humana. Tocada por suas palavras, Hiro prometeu ficar ao lado dela para sempre. Alguns dias depois, os antigos colegas de 02 apareceram na casa de hospedagem. Com a equipe surpresa, o líder lhes disse que o Papa, que era o chefe das forças, os havia enviado à fortaleza para que verificassem como estavam. Quando a equipe ficou encantada com a notícia, ele lhes disse que pretendiam ficar para a noite e pediu a Ichigo que preparasse um quarto para eles ficarem. Mais tarde naquela noite, 02 descobriu que Hiro estava começando a crescer chifres como ela, e se perguntou se era porque ele a fez atingir o clímax ou porque ele lambeu sua ferida muitos anos atrás. No entanto, Hiro continuou um bobo apaixonado e decidiu beijá-la antes de dizer que não importava porque os chifres os tornavam almas gêmeas inseparáveis. 02 disse a ele que depois que foram separados, ela pensou que a única maneira de vê-lo novamente era se tornar humana. Então, depois que o doutor lhe disse que ela só poderia se tornar uma eliminando Claxosaurs, ela acreditou em suas palavras e fez disso a missão de sua vida: exterminar todos os Claxosaurs do mundo. No dia seguinte, Mitsuru disse a Kokoro que tinha medo de deixar o lar de acolhimento, pois temia que nunca mais se vissem. Movida por suas palavras, ela começou a passar as mãos por todo o corpo dele. Ela contou sobre o livro que encontrou na cidade deserta e que o livro explicava como ela poderia criar um bebê ao receber a semente dele. Enquanto Mitsuru olhava chocado, ela começou a abrir o zíper das roupas dele, mas ele afastou a mão dela. No entanto, Zoran os viu e se perguntou o que eles pretendiam fazer um com o outro. Então Mitsuru disse a ele que Kokoro estava apenas ajudando a limpar sua camisa. Mais tarde naquele dia, enquanto Mitsuru e Hiro estavam deitados em um rio, Mitsuru disse a ele que Kokoro estava começando a agir de forma estranha perto dele e que ele sentia um vulcão prestes a entrar em erupção toda vez que se sentava perto dela. Hiro disse a ele que estava se tornando uma pessoa melhor com Kokoro ao seu lado e acreditava que Mitsuru estava começando a amá-la da mesma forma que ele amava 02. Quando chegaram na pensão, Ichigo disse a Mitsuru que Zoran o tinha visto com Kokoro dentro do jardim. Mas naquele momento, o cara estranho e sua equipe chegaram. Quando ele mostrou o livro de Kokoro, exigiu saber por que ela o tinha em sua posse. Então Kokoro disse a ele que pretendia ter um bebê. Com todos confusos, Futoshi perguntou como eles poderiam fazer um, já que lhes disseram que todos foram criados dentro de um laboratório. Kokoro começou a lhes dizer que eles poderiam ter bebês da mesma forma que os animais tinham os seus. Ela disse que tinham sido enganados a vida toda e que poderiam ter bebês deitando juntos. Mas o esquisito disse a ela que estava vivendo um sonho e que seus órgãos reprodutivos tinham sido removidos enquanto estavam no laboratório. No entanto, quando Kokoro duvidou que ele estava dizendo a verdade, ele disse que ela era nojenta e que o mundo não precisava de mais feministas. Irritada com suas palavras, Hakuno avançou e deu um tapa no rosto dele. Mas quando ela tentou dar outro tapa, Ichigo e Goro a afastaram. No entanto, Nana e o sargento chegaram naquele momento. Algumas horas depois, no escritório do sargento, ele disse a Kokoro que eles estavam espionando-os nas últimas semanas, e que isso era por ordem do médico que os tinha feito suas cobaias. Nana disse a ela que sabia sobre suas intenções de ter um bebê, mas a advertiu para nunca tentar, pois era contra as regras deles. Kokoro se perguntou por que tinham um sistema reprodutivo se não era para ter bebês. Então Nana disse a ela que seus órgãos reprodutivos eram apenas para se conectar com seu parceiro quando pilotavam um robô juntos. No entanto, Kokoro não aceitou e exigiu saber por que eles tinham emoções e desejos. Mas Nana de repente começou a gritar, então o sargento disse a Kokoro para voltar para o alojamento. Quando o cara estranho apareceu na porta, ele se perguntou se Nana estava começando a recuperar suas emoções, mesmo que tivessem sido tiradas há muitos anos. Ele pensou que ela não era mais adequada para sua posição, já que suas emoções nublariam seus julgamentos, e ameaçou relatar sua descoberta ao Papa. Enquanto isso, dentro de um assentamento Claxosaur, dois adultos se aproximaram de uma princesa Claxosaur e disseram-lhe para se render, já que ela havia perdido a maioria de seu exército. Mas, de repente, seus gritos começaram a ecoar pela caverna. Então, em uma tentativa desesperada de eliminá-la, um adulto sacou suas armas e começou a avançar. Mas quando ele saltou em direção a ela o empalou e jogou seu corpo no chão. Logo, duas pitons monstruosas destruíram o resto dos homens. Mas quando a princesa Claxosaur verificou o corpo, ela descobriu que era uma casca vazia. Naquela noite, na casa de hóspedes, a equipe começou a se perguntar se era realmente possível criar uma nova vida. Quando Goro perguntou a Hiro se ele conhecia o processo de desenvolvimento de enredo, Hiro disse que não o havia descoberto, mas estava procurando explorar com 02. No entanto, 02 achou que era uma perda de tempo e disse a eles que eram sortudos por possuírem a habilidade de criar bebês, já que ela não tinha essa habilidade. Enquanto isso, Mitsuru chegou ao quarto de Kokoro e a encontrou chorando. Ela disse a ele que sentia muito por tentar levá-lo para a cama dela.
Mas quando ela começou a sair, Mitsuru a abraçou. Ele disse que a ama e quer fazê-la feliz, mas ela se perguntou se era um desejo terrível querer se tornar mãe. Então ele a beijou e eles ficaram juntos após uma noite de desenvolvimento de enredo. No dia seguinte, na instalação, o sargento disse a Ichigo que eles abandonariam sua fortaleza por uma nova. Mas Ichigo achou que a notícia era repentina e se perguntou se havia um motivo oculto para a mudança. Enquanto voltavam para a pensão, Ichigo disse a Hiro e Goro que sentiria falta da fortaleza deles, mas Goro disse que a casa deles tinha se tornado uma bagunça e que eles só tinham uma pequena ração de comida para sobreviver. Dentro do lar, Hiro sugeriu que eles fizessem um casamento para Mitsuru e Kokoro, como uma celebração da união deles. Tendo lido um livro sobre um homem e uma mulher se casando, ele pensou que poderiam replicar o mesmo evento. Kokoro disse que quer o casamento, e Mitsuru concordou que isso deixaria memórias duradouras do lar deles. No entanto, eles logo perceberam que Futoshi estava com uma expressão triste, mas quando Kokoro tentou se desculpar por partir seu coração inútil, ele disse que gostaria de oficializar o casamento deles. Mais tarde naquele dia, eles começaram a fazer os preparativos, e Ichigo achou que as cortinas fariam um belo vestido de noiva para Kokoro. Mas alguns minutos depois, Ichigo entrou no quarto de Ikuno, após perceber que ela estava triste o dia todo. No entanto, quando ela agradeceu por ter enfrentado o esquisito que disse que Kokoro era nojenta, Ikuno disse que não tinha feito isso por ninguém além de si mesma. Quando Ichigo perguntou o que ela queria dizer, Ikuno a forçou a deitar e começou a dizer que desejava poder pilotar um robô com ela e que estava apaixonada por ela. Ichigo perguntou por que Ikuno se sentia assim, então Ikuno disse que a amava desde que Ichigo lhe deu seu nome. Ela disse que deseja ficar ao seu lado para sempre, mas se odiava porque achava que seus sentimentos eram errados. No entanto, quando ela começou a chorar, Ichigo a abraçou e disse para aceitar o que sentia. Naquela noite, a equipe começou a pintar sua casa, esperando preservar suas memórias para sempre, antes de se apressarem para tirar uma foto. Mas naquela noite, enquanto 02 olhava seus desenhos, um buraco negro apareceu no chão e monstros começaram a rastejar para dentro do quarto. Mas enquanto tentavam puxá-la para o chão, Hiro a acordou de seu sonho e ela o abraçou imediatamente, abalada pela lembrança. No dia seguinte, enquanto caminhavam pela bela floresta, 02 lembrou Hiro sobre a promessa de se casarem feita há vários anos, e disse a ele que ele se tornou seu querido após essa promessa. Então, eles começaram a girar, felizes e apaixonados um pelo outro. Dentro da pensão, Kokoro começou a se aproximar de Mitsuru em um lindo vestido branco. Depois de darem as mãos, Ikuno lhes deu flores e correu para abrir as portas. Quando o casal começou a sair, Zoromi e Miko tocaram seus sinos enquanto continuavam pelo corredor juntos. Eles começaram a trocar anéis de aço. Um soldado derrubou Zoromi no chão, mas Futoshi ficou no caminho deles e disse ao casal para fugir. Mas quando começaram a correr, o esquisito e sua equipe apareceram diante deles e disseram que estavam sendo convocados para a sede para a readoctrinação. Tentando detê-los, 02 tentou socar o cara, mas ele apenas se afastou e disse que ela tinha ficado mole. Mas quando ela começou a atacar novamente, ele desviou graciosamente, até que outro cara bloqueou seu golpe e a lançou em uma batalha de todos contra um com a equipe antes de ela ser jogada para longe. Quando ela tentou lutar para voltar, um cara a derrubou e eles a seguraram. Então, os soldados começaram a separar o casal e derrubaram Mitsuru por resistir antes de arrastá-los para longe. Com a festa arruinada, a equipe sentou-se em silêncio e tristeza, envergonhada de si mesma. Na manhã seguinte, eles se prepararam para deixar a casa de hóspedes, mas se perguntavam se Mitsuru e Kokoro algum dia voltariam para eles. No novo acampamento, a equipe continuava a se perguntar se algum dia veria seus amigos novamente. Mas naquele momento, Ichigo recebeu uma mensagem dizendo que o casal chegaria ao acampamento em breve. Logo, eles apareceram na entrada e se apressaram para encontrar o casal quando chegaram. Quando Hiro pediu desculpas por sugerir que se casassem, o casal se perguntou do que ele estava falando, pois não tinham mais lembranças disso. Goro lhes disse que eles tinham trocado votos e anéis para comemorar sua união. No entanto, eles não tinham memórias do evento e nem sequer se lembravam um do outro. Então Zerutu disse a Hiro que as memórias deles tinham sido apagadas da mesma forma que as memórias dele foram apagadas. No dia seguinte, a equipe começou a se perguntar por que as memórias de Mitsuru e Kokoro. As memórias foram apagadas e logo perceberam que eram apenas peões para os adultos. Quando Hiro chegou, ele disse que pretendia encontrar o Papa e pedir-lhe que devolvesse as memórias do casal. Então, mais tarde naquele dia, enquanto estava diante dos adultos com a equipe em apoio, Hiro disse-lhes para devolverem as memórias roubadas ao casal. Mas o Papa disse a ele que não era possível, pois suas memórias haviam sido apagadas e que nunca poderiam ser devolvidas a eles. Mas quando ele lhes disse para voltarem aos seus aposentos, Futoshi os desafiou e exigiu um pedido de desculpas, mas Goro o conteve. Zoram decidiu se aproximar deles e perguntou quantos Klaxosaurs eles tinham que matar para se tornarem adultos. Mas eles não deram resposta, fazendo-os perceber que não tinham futuro como adultos.
O Hiro disse aos adultos que não confiavam mais neles e exigiu sua liberdade assim que a guerra terminasse. Então o Papa concordou em libertá-los se eles tivessem sucesso na batalha final. Após alguns dias, uma senhora apareceu em seus aposentos e disse-lhes que sua nova missão era destruir os Klaxossaurs restantes na Terra. No entanto, quando Miku perguntou para onde Nana tinha sido transferida, a senhora disse-lhe que o seu nome era Nana e que tinha sido nomeada para ser a nova cuidadora deles. Enquanto isso, dentro de uma sala privada, os adultos disseram a Hiro e 02 que estavam contando com a vitória deles na missão final e que era a missão mais importante de todas. No entanto, Hiro estava determinado a provar sua determinação, então ele garantiu a eles que iriam desistir após esta missão e começariam a tomar suas próprias decisões. No dia seguinte, enquanto a equipe estava saindo, eles encontraram os antigos companheiros de 02, que os chamaram de um bando de perdedores inúteis. Mas 02 disse a eles que a mãe deles era uma perdedora inútil. Imediatamente, um alarme começou a soar dentro da instalação. Assim que os antigos companheiros chegaram ao campo de batalha, começaram a matar os Klaxossaurs. Zoram caiu do céu e destruiu os que estavam à sua frente. Então Ichigo avançou em direção a vários outros, aniquilando-os, e Mitsuru eliminou um antes de derrubar outro. Enquanto isso, enquanto o Franks estava descendo profundamente no solo, Hiro decidiu perguntar a 02 para onde ela gostaria de ir após a guerra. Mas ela disse a ele que queria ficar ao seu lado, e lembrou-lhe sobre a promessa de se casarem. Quando estavam prontos para a batalha, 02 sentiu um grande inimigo se aproximando de sua base. Então o doutor disse para eles saírem imediatamente, e assim que saíram, um robô caiu dentro e uma serpente Klaxossaur apareceu na fumaça, revelando a princesa Klaxossaur dentro. O doutor se perguntou se ela tinha vindo pilotar a entidade estelar, que era o robô mais poderoso deles, e se ofereceu para ser seu parceiro de pilotagem. Mas ela o imobilizou no chão e pisou em sua mão, dizendo que não precisava dele. Ao mesmo tempo, o Franks tentou forçar a saída, mas descobriu que a entrada estava selada muito apertada. Com o monstro se aproximando rapidamente, Hiro tentou redirecionar o Franks, mas não conseguiu controlá-lo. Imediatamente, a serpente colidiu com o Franks, e a princesa Klaxossaur levantou a mão para desligá-lo. De uma vez, ela puxou 02 para fora e a chamou de imitação inútil do clã deles antes de jogá-la fora. Enquanto prendia Hiro ao assento, ela verificou seus chifres e achou que ele era adequado para o desenvolvimento da trama, então começou a beijá-lo. Chocada com a cena, 02 tentou apressar-se até eles, mas um tentáculo a derrubou. A princesa disse a Hiro que pretende drenar sua força vital e começou a energizar o robô naquele instante. Colocando a mão para frente, a entrada se abriu e ela voou. Enquanto começava a voar em direção à entidade estelar, Hiro se perguntou como ela poderia pilotar o Franks. Então ela lhe disse que seu clã havia criado o Franks antes que os humanos o roubassem deles. Quando seus chifres começaram a brilhar, um terrível ruído se espalhou pelo campo de batalha e paralisou todos os robôs instantaneamente. Através de uma conexão psíquica, a princesa Klaxossaur disse a eles que eram responsáveis por iniciar a guerra, e afirmou que estavam roubando a energia de magma que pertencia ao clã dela. Dentro da instalação, o sargento se perguntou sobre o que a princesa estava falando, então o doutor lhe disse que a energia magma pertencia aos Klaxosapiens que usavam os Klaxossauros como suas armas. Ele lhe disse que os Klaxossauros tinham 2 pilotos, da mesma forma que seus robôs têm 2 pilotos, e que seus Franks tinham sido criados de maneira semelhante aos Klaxossauros para que fossem extremamente poderosos. Depois de ouvir suas palavras pelo comunicador, a equipe percebeu que estava do lado errado da guerra e que a escavação que tentaram proteger há alguns meses foi um ataque direto ao mundo dos Klaxossauros, o que os fez revidar. Enquanto isso, o Franks começou a descer sobre a entidade estelar e convocou um grande exército do solo. Ao mesmo tempo, a equipe assistiu enquanto um grande exército de Klaxossaurs emergia para a superfície e jatos Klaxossaur voavam para o céu. Quando o chão começou a desmoronar, outro poderoso exército apareceu na superfície. Enquanto os jatos voavam para o espaço sideral, eles lançaram poderosos disparos em novos inimigos, e a equipe se perguntou o que diabos estava acontecendo. Naquele momento, a entidade estelar apareceu diante deles e estranhos jatos alienígenas colidiram com a Terra. Quando novos monstros emergiram deles, eles passaram correndo pelos robôs e começaram a titacar os Klaxossauros. Quando um Klaxossauro lançou uma grande explosão para o espaço sideral, o novo inimigo Virme desferiu sua própria poderosa explosão, destruindo-o instantaneamente. Mas a princesa lançou uma poderosa explosão e derrotou o exército Virme imediatamente. No entanto, quando ela tentou lançar outro ataque, a entidade estelar ficou rígida demais para se mover e a princesa começou a perder seus poderes. Ao mesmo tempo, 2 dos adultos se revelaram como líderes do exército Virme e disseram que haviam programado a entidade estelar para se autodestruir após lançar qualquer ataque, já que era uma arma formidável que poderia destruí-los. Naquele momento, a entidade estelar começou a se fechar com paredes e fios estranhos começaram a rastejar sobre Hiro e a princesa enquanto sugavam sua força vital. Quando a princesa começou a gritar de dor, Hiro decidiu se conectar com as memórias dela da mesma forma que se conectou com 02.
Enquanto isso, no campo de batalha, um robô Virme começou a destruir o exército Claxossaur como lixo, mas a equipe estava incerta sobre quem era seu verdadeiro inimigo. Quando perceberam que os adultos haviam desaparecido, Ichigo sugeriu que eles fossem para a entidade estelar e a impedissem de se autodestruir, então a equipe concordou com ela. Ao mesmo tempo, Zero Two entrou na instalação, mas caiu devido aos seus ferimentos. No entanto, quando ela acordou, descobriu que seu ferimento havia sido tratado e que um fluido estava sendo passado para seu corpo. Ela disse ao médico que a princesa Claxossaur a chamou de uma versão falsificada dela mesma, então ela se perguntou quem realmente era. O médico disse a ela que a princesa era a única sobrevivente de seu clã e que ele a havia criado usando o DNA dela. Ele disse a ela que seu destino era pilotar a entidade estelar e salvar a humanidade dos Claxossauros, já que ela era a única sobrevivente do experimento. Além disso, ele havia criado seus antigos companheiros de equipe usando suas células, mas descobriu que eles não tinham sangue de Claxossauro. Dentro da entidade estelar, Hiro perguntou à princesa quem era o exército Virme, pois ele os tinha visto dentro de suas memórias. Então ela contou a ele sua história. 60 milhões de anos atrás, sua espécie havia ocupado a Terra como seu lar. Mas um dia, os Virme apareceram diante deles e disseram para abandonarem seus corpos para que se tornassem um só. No entanto, quando recusaram a oferta, os Virme declararam guerra ao seu mundo. Então, em uma tentativa desesperada de vencer a guerra, os Claxosapiens começaram a criar armas imortais para si mesmos, e logo evoluíram para se tornarem Claxossaurs. Mas quando a guerra terminou, seu mundo havia sido completamente destruído. No entanto, como os Virme não eram humanos, eles simplesmente tomaram posse de outros monstros e continuaram seu reinado de terror. Então, na esperança de se prepararem para a próxima guerra, os Claxosapiens decidiram viver debaixo da terra e se transformaram em energia de magma, que se tornou o núcleo para alimentar os Claxossaurs. Enquanto isso, no campo de batalha, os antigos companheiros de Zero Two ordenaram que Ichigo e sua equipe retornassem à sua posição na batalha, pois o Papa lhes havia dado a ordem de lutar até o fim. Quando Ichigo lhes disse que todos os adultos haviam desaparecido, um deles ameaçou destruí-la. No entanto, um exército de Claxossauros apareceu diante deles e o líder cortou um, e pulando no ar, ele acabou com o outro antes de destruir vários outros. Então a equipe aproveitou a distração e escapuliu do campo de batalha. Naquele momento, um exército de Virme derrubou um robô e começou a despedaçá-la antes que seus companheiros pudessem resgatá-la. Irritado com a cena, o líder saltou alto para o céu e os derrotou instantaneamente. Dentro da instalação, 02 disse ao doutor que pretendia salvar Hiro e retirou as agulhas. O doutor disse a ela que era impossível salvá-lo e que ela seria destruída junto com a entidade estelar. Mas 02 disse a ele que Hiro era o amor da vida dela e que preferia morrer tentando salvá-lo, já que havia prometido nunca abandoná-lo. Esperando ajudar em sua missão, o doutor disse a ela que a levaria até a entidade estelar, mas naquele instante, a equipe invadiu e eliminou os robôs Virme antes de avistar 02. Logo, eles começaram a sair, mas os robôs Virme começaram a persegui-los quando chegaram a um beco sem saída, e Futoshi abriu um buraco nos escombros, mas seu robô desligou, tendo perdido todo o combustível. Com os inimigos continuando a se aproximar, Kokoro e Mitsuru se ofereceram para ficar para trás, e Zoron decidiu apoiá-los, permitindo que Ichigo fugisse com Zero Two. Quando Ichigo pulou através de uma luz, 2 robôs Virme a seguiram, mas ela deixou Zero Two e o doutor na entrada antes de esfaquear um dos Virme. No entanto, o segundo a derrubou e arrancou seu braço. Ainda assim, Guru conseguiu empurrá-lo para fora da passagem, e eles caíram profundamente na instalação. Quando o doutor revelou seu verdadeiro braço, um monte de vermes apareceu e o arrancou. O doutor disse a 02 que seu braço continha as células da princesa, e que era a única maneira de entrar na entidade estelar. E imediatamente a porta se abriu. Mas a serpente apareceu atrás deles e abriu a boca para dar a 02 uma carona. Enquanto ela subia, agradeceu ao doutor por tê-la criado, pois estava feliz por ter conhecido Hiro. Após suas palavras, a serpente decolou em direção à entidade estelar e começou a forçar a entrada antes de colidir e se despedaçar. Com o Franks diante de seus olhos, Zero Two começou a subir e forçar a porta a abrir. Dentro, ela encontrou Hiro enterrado em fios grossos e feios, mas quando tentou acordá-lo, percebeu que ele poderia estar morto. Determinada a salvá-lo, ela liberou os poderes de seus poderosos chifres e começou a beijá-lo. Quando a princesa os avistou, pensou que eles tinham um vínculo especial e decidiu oferecer-lhes seus poderes. Imediatamente seus chifres começaram a se estender através dos fios. Quando Hiro acordou no mundo espiritual, encontrou 02 diante dele, e ela disse que tinha vindo para resgatá-lo. Enquanto se beijavam, as paredes se desmontaram da entidade estelar. Quando as naves de guerra Virme lançaram um ataque contra ela, ela o cancelou e começou a destruir os robôs Virme à sua frente, enquanto a alma de Zero Two entrava no corpo de Hiro. Ao formar uma grande esfera, ela desencadeou uma poderosa destruição nas naves de guerra Virme, derrotando-as naquele instante.
Quando a nave Mãe Virme tentou partir, a entidade estelar a capturou, mas ela escapou, e os Virme prometeram voltar novamente e destruir a Terra. Várias semanas após a guerra, os adolescentes sobreviventes começaram a viver por conta própria, e, com as fortalezas destruídas, começaram a plantar seu próprio alimento. Dentro de um dos quartos, Hiro tentou alimentar 02, mas ela estava perdida em sua mente e não tinha pensamentos próprios. Ao puxar a manga dela, ele descobriu um corte misterioso em seu braço. No dia seguinte, enquanto a equipe tomava café da manhã, Ichigo disse a eles que tinham reservas de comida para durar 1 ano, e que, uma vez terminadas, eles iriam passar fome. Futoshi se perguntou se usar a energia de magma para abastecer o acampamento causaria outra guerra com os Claxossaurs, mas Zoron disse a ele que não tinham outra escolha se pretendiam sobreviver. Quando Kokoro começou a se sentir mal, ela disse que iria descansar e começou a sair. Mais tarde naquele dia, Ichigo encontrou Hiro no corredor e se perguntou por que 02 estava parecendo doente. No entanto, quando ele não quis dizer, ela disse a ele que se importa com ele, e que a equipe estava sempre pronta para apoiá-lo. Naquela noite, quando Gorou encontrou Ishugo, ela disse a ele que eles poderiam sobreviver sozinhos cultivando. No entanto, ele achava que estavam sem esperança, e disse a ela que, desde que foram abandonados pelo Papa e pelos adultos restantes, tinham apenas alguns meses de vida antes de todos morrerem. Dentro dos aposentos de 02, Hiro descobriu que ela tinha novos cortes no braço e se perguntou como ela estava tendo essas marcas. Fora do acampamento, enquanto a equipe trabalhava na fazenda, Hiro chegou antes de uma explosão ocorrer a uma curta distância. Ao se apressarem para o local, descobriram uma arma misteriosa no chão e Zoron se perguntou se os Claxossaurs pretendiam atacar a Terra novamente. Mas Kokoro caiu diante deles, pois estava doente demais para continuar trabalhando. Algumas horas depois, Nana lhes disse que estava grávida, mas a garota ficou confusa com suas palavras, e a equipe apenas olhou em choque. Como ela não poderia pilotar um robô enquanto estivesse grávida, Nana sugeriu que ela removesse o bebê, mas Kokoro e Mitsuru ainda estavam confusos. Quando começaram a voltar, Mitsuru pediu uma sugestão a Hiro, pois nunca pensou que se tornaria pai, mas Hiro não tinha ideia do que lhe dizer. Quando ele chegou aos aposentos de 02, encontrou-a ausente e começou a procurá-la. Quando finalmente segurou sua mão, ele se perguntou se ela havia recuperado a consciência, mas percebeu que ela estava igual, apenas olhando para o céu. No dia seguinte, a equipe descobriu que suas plantas estavam todas mortas, e se perguntou se tinham usado o fertilizante errado nelas. Pouco depois, uma aeronave sobrevoou e a verdadeira Nana saiu com o sargento. Naquela noite, o sargento lhes disse que o solo estava começando a morrer devido às décadas de extração de energia de magma da Terra. Ele achava que estavam todos ferrados e sugeriu que começassem a marcar seus lugares nos túmulos. Mas Ichigo caiu de joelhos, exausta de todo o trabalho. Algumas horas depois, quando começou a chover, Hiro descobriu que 2 havia saído do quarto novamente. Quando Gorou o encontrou no corredor, ele tentou contar sobre sua nova ideia para cultivar plantas. Mas Hiro avistou 2 lá fora e correu até ela. Enquanto a segurava, ele disse que ela pegaria um resfriado e sugeriu que voltassem para dentro. Mas diante de seus olhos, 2 grandes cortes apareceram no corpo dela. Naquela noite, dentro de seus aposentos, Hiro decidiu verificar seu livro de imagens e descobriu que ela não terminou sua história, pois sabia que teria um final triste. Esperando se conectar com ela, Hiro tentou beijá-la, mas quando seus chifres se tocaram, ele descobriu que ela estava em uma batalha no espaço sideral e que sua alma estava presa dentro da entidade estelar. Diante de seus olhos, novos cortes apareceram no rosto dela e Hiro parecia ter visto um fantasma. Naquela noite, enquanto a equipe estava encantada por descobrir um novo terreno para cultivo, Hiro apareceu diante deles e disse que pretendia resgatar 2 do espaço sideral. Quando perguntaram como ele pretendia chegar lá, ele disse que seguiria a órbita de Marte até o planeta Verme. Embora a equipe achasse que seria perigoso, Hiro disse-lhes que não podia abandonar 2 e estava disposto a se isekai por ela. Quando ele começou a partir, Goro se apressou para puxá-lo de volta. Ele disse que precisavam se preparar para o futuro e começar a cultivar uma fazenda para não morrerem de fome. Mas Hiro disse a ele que resgatar 2 era sua prioridade, pois a considerava sua única família. No entanto, Goro achava que ele estava sendo egoísta e estava escolhendo se acabar em uma tarefa impossível. Mas Hiro disse a ele que não podia viver sem 02, e que era melhor estar morto se não pudesse estar com ela. Irritado com suas palavras, Goro o socou, mas Zorum rapidamente o conteve. No dia seguinte, quando Hiro começou a sair, viu sua equipe diante dele. Ichigo disse a ele que eles pretendem segui-lo para o espaço sideral e ajudar a resgatar 2. Naquele momento, os antigos companheiros de equipe de 2 também se ofereceram para se juntar à batalha. Enquanto se afastavam, Goro decidiu se desculpar por tê-lo socado e disse que esperava ver todos retornarem vivos. Depois que eles partiram, Kakoro perguntou a Mitsuru por que ele havia decidido ficar, então ele disse a ela que esperava assumir a responsabilidade pela gravidez dela. No espaço sideral, a equipe descobriu que podia mover seus robôs com muito mais liberdade do que o habitual e pensou que a batalha seria fácil, mas enquanto estavam em uma nave Claxossaur, o sistema começou a alertá-los sobre uma frota verme se aproximando.
No entanto, quando a nave-mãe Verme lançou um poderoso disparo contra a nave Claxossaur, ela se protegeu do ataque. Percebendo a oportunidade, a equipe partiu, esperando alcançar a entidade estelar. Quando Hiro se aproximou, ele se perguntou por que a entidade estelar não estava atacando a frota Verme. Então, a esquisita arrependida disse a ele que ela precisava de um piloto para controlá-la. Esperando dar-lhe uma abertura, a equipe foi à frente de Hiro e destruiu o exército Verme em seu caminho. E enquanto lançavam mais explosões, aniquilaram os inimigos à sua frente. No entanto, Zorum foi derrubado e eles descobriram um grande exército Verme em seu caminho. Ichigo disse a Hiro para cortar o exército com sua velocidade. Assim, enquanto avançavam, Zorum derrotou o exército à sua frente, permitindo que Hero passasse pela abertura. Mas quando chegaram à entidade estelar, foram derrubados por um poderoso verme que se erguia sobre eles como um Golias. Quando o robô brilhou na escuridão, desceu com um golpe poderoso, mas o verme saiu ileso. No entanto, ao atacar novamente, o Virme o socou para o lado. Percebendo que estavam sem esperança, o arrependido Weirdo abriu a entidade estelar e ejetou Hiro para dentro dela. Ele disse que Hiro lhe ensinou o verdadeiro significado da humanidade e esperava encontrá-lo na vida após a morte. Tendo dito essas palavras, ele se moveu em direção ao Virme e explodiu naquele instante. Mas enquanto a guerra continuava, Hiro encontrou seu caminho para a entidade estelar. Enquanto isso, na Terra, Kokoro assistia enquanto vários cortes apareciam no corpo de Zero-Two. Mas quando ela estendeu a mão para o céu, conectou-se instantaneamente com Hiro. Dentro da entidade estelar, fios misteriosos começaram a flutuar diante de Hiro. Então, na esperança de se conectar com Zero-Two, ele decidiu segurá-los. Dentro das memórias dela, ele descobriu que ela havia criado um mundo deprimente para si mesma, e pensava que era a pequena bruxa má de Branca de Neve. Quando Hiro perguntou por que ela o estava evitando, ela disse que tinha medo de roubar sua humanidade. Mas Hiro não se importava em perder a si mesmo, e disse a ela que só desejava ficar com ela para sempre. E enquanto estava diante dela, ele disse que nunca a abandonaria. Enquanto isso na Terra, Mitsuru encontrou Zero-Two e Kokoro na chuva. Mas quando ele disse para ela vir para o acampamento, ela disse que quer proteger Zero-Two de qualquer dano, para que ela possa se preparar para suas responsabilidades como mãe. Tocada por suas palavras, Mitsuru disse que deseja ficar ao lado dela e espera ser um ótimo pai para o bebê deles. Ele disse a ela que ela lhe deu um novo propósito para viver e esperava passar o resto da vida com ela. Ao mostrar a ela seu anel, ele sugeriu que começassem de novo, então ela aceitou ficar com ele para sempre. Após a chuva, Kokoro e Mitsuru observaram enquanto Zero-Two começava a se transformar em pedra, e eles se perguntaram o que estava acontecendo com a alma dela. Ao mesmo tempo, no reino espiritual, Zero-Two voltou a ser como era antes e ficou feliz por se reunir com Hiro. Naquele momento, a entidade estelar começou a se transformar em uma atualização mais poderosa, e quando ela lançou um raio direto, destruiu 1000 frotas Virme como formigas. Então, ela convocou uma grande bola de luz que aniquilou 1 milhão de outras frotas em um instante. Diante da equipe, 2 satélites emergiram de asteroides e liberaram uma luz fina, que abriu um portal para um sistema solar diferente. Hiro disse à equipe que iria passar pelo portal para o universo Claxo para que pudesse destruir todo o exército Virme. Quando Ichigo perguntou por que ele não estava recuando para a Terra, Zero-Two disse a eles que destruir o exército Virme era a única maneira de acabar com a guerra. Com a equipe com medo por eles, Hiro e Zero-Dois prometeram voltar vivos e entraram no portal. Dentro do universo Claxo, uma frota Virme disparou um tiro em Zero-Dois, mas ela bloqueou e lançou uma poderosa explosão que os destruiu naquele instante. Enquanto isso, na Terra, a equipe descobriu uma nova área em sua antiga instalação e achou que seria ótimo para a agricultura, então começaram a cultivar o solo. Fora do acampamento, Ichigo disse a Goro que gostaria que Hiro e Zero-Two pudessem ver o novo mundo que estavam começando a criar para si mesmos, e esperava que ainda estivessem vivos no universo Claxo. Vários meses depois, Mitsuru descobriu que Kokoro tinha dado à luz o bebê deles, mas quando ele tentou tocá-la, ela segurou sua mão, deixando-o emocionado com a visão. Alguns meses depois, as meninas se reuniram com Naomi, que tinha sido forçada a dormir dentro de uma caixa desde que deixou a fortaleza. Quando o ano terminou, Goro se preparou para deixar o acampamento e disse a eles que pretendia explorar o mundo na esperança de encontrar novos humanos em outras partes da Terra. Então, ao tocar os punhos com Ichigo, ele a beijou, deixando-a corada como um tomate antes de se despedir. Enquanto isso, no universo Claxo, a frota Virme continuava atacando Zero-Dois, mas ela capturou uma nave-mãe e a destruiu. Após a batalha, Hiro disse a Zero-Dois que sonhou com seus amigos e viu que eles estavam felizes na Terra. Enquanto eles... Quando começaram a entrar no universo Virme, os líderes Virme apareceram diante deles e disseram que seriam destruídos. Imediatamente, uma nave-mãe colidiu com Zero-Dois, e ela viu várias naves-mãe começarem a emergir do universo. Determinada a lutar, ela ameaçou destruí-las, mas descobriu que Hiro havia desmaiado. Aproveitando a oportunidade, os Virme lançaram ataques contínuos e começaram a recuperar a bomba Claxossaur. Enquanto lançavam mais ataques sobre ela, uma nave-mãe massiva a empalou. Mas ao mesmo tempo na Terra, a filha de Kokoro, que estava começando a crescer, contou a Mitsuru sobre sua conexão com a estátua de 2.
Percebendo que 2 poderia estar em perigo, a equipe se reuniu na estátua, e enquanto seguravam as mãos, tentaram se comunicar em suas almas, e continuaram aumentando à medida que os dias e noites passavam. Felizmente, seus corações se conectaram com 2, e suas vozes psíquicas trouxeram Hero à vida. Quando 2 o puxou para o mundo espiritual, ela disse que estava pronta para levá-lo para dentro dela, e o beijou. Naquele momento, a entidade estelar ganhou vida e retirou a nave-mãe. Quando ela começou a voar em direção ao planeta Virme, 2 disse a Hero que o ama, e esperava permanecer com ele na vida após a morte. Então Hero disse a ela que também a ama. Enquanto eles passavam pelos inimigos, obliterando-os, 02 agarrou a bomba e a colocou dentro do planeta antes de socá-la. Mas o braço dela foi arrancado e 2 naves-mãe a prenderam. No entanto, ela se transformou novamente e, ao invocar sua arma, voou para o planeta Virme e causou uma poderosa explosão que destruiu o mundo inteiro. Enquanto o planeta explodia, a alma do Hero se fundiu com a de 2, e eles se tornaram o pássaro Jong que só podia voar com seu parceiro. Com o planeta destruído, as almas de Hero e 02 começaram a se perder no esquecimento. Ao mesmo tempo, na Terra, a equipe assistia a uma luz brilhante atravessar o céu e se perguntava se algum dia veriam Hero e 02 novamente. Mas quando a estátua de 2 desapareceu, Ichigo percebeu que eles nunca voltariam. E depois de alguns dias, a frota Claxossaur voltou para sua casa dentro da Terra e nunca mais foi vista. 8 anos se passaram, e enquanto a equipe começava a reconstruir seu mundo, eles abandonaram os Franks, já que não havia mais batalhas a serem travadas, e nunca esqueceram Hero e 02 por salvarem suas vidas. À medida que os anos continuavam passando, a árvore de Sakura continuou crescendo por milhares de anos, até se tornar o centro de uma cidade gigante.